Eu dizia para Deus: agora eu sei o porquê eu tive que passar por tudo aquilo. Agora eu entendo por que eu tive que sofrer tudo aquilo. Eu senti dor, eu queria tirar minha vida, eu queria tirar o meu bebê, porque eu já não aguentava mais. E eu ficava pensando por quê? Porque hoje eu tenho uma resposta. Olha só, tô passando aqui porque eu sei que talvez você que está me assistindo agora tem problema com procrastinação e com falta de constância. Se você respondeu sim para essas duas perguntas, clica no primeiro link aqui abaixo porque eu quero te ajudar. Vem falar com o meu time e vamos desbloquear a constância e a disciplina na sua vida. Sejam muito bem-vindas a esse primeiro episódio, na realidade, desse projeto, que é um projeto lindo que eu acabei de iniciar, um projeto que está na minha mente há muito tempo, que é o projeto Lias. O que é o projeto Lias? É um projeto onde, de agora em diante, eu vou trazer mulheres, e já estou aqui com uma que vai abrir esse projeto comigo, que são as Lias das suas gerações. Vocês sabem que eu sempre digo isso, e especialmente aqui no canal, que a minha missão aqui é resgatar mulheres e prosperar famílias. Só que, mesmo que eu esteja à frente das câmeras e que vocês me conheçam, a gente nunca pode esquecer que existem outras mulheres no anonimato ou que estão começando a trazer aí a sua sabedoria para a internet, mas que também já são e já foram as Lias de suas gerações. Esse projeto é um projeto que já está no meu coração há muito tempo. Ele não é um podcast novo, porque vocês sabem que a gente tem um podcast, o Clã, mas é um projeto em que eu quero trazer aqui mulheres que são e foram essas mulheres aguardadas e que quebram ciclos todos os dias. Então, de agora em diante, a gente, obviamente, como eu falei já, é um projeto, então eu não vou me comprometer com vocês de estar aqui toda semana com uma convidada, mas toda vez que eu estiver aqui com uma convidada, porque isso aqui é sobre qualidade, não quantidade, tenha certeza que a mulher que estará aqui comigo é uma mulher que merece esse lugar, é uma mulher que me inspira, tá? E por isso que eu convidei. Então hoje, para abrir esse projeto Lias, eu trouxe a minha amiga Gleice Guiche, que é, assim, a gente tem uma história muito importante e interessante, né? Primeiro, minha amiga, eu quero dizer que eu tô muito feliz de você estar aqui comigo, dela aceitar, né, tá nesse lugar comigo, faz tempo que eu tento trazer ela. É uma mulher de uma história incrível, uma história muito dolorosa, mas ao mesmo tempo muito incrível. E, Mai, como é que você conheceu a Gleice? Gleice hoje tá na minha casa, as nossas famílias são amigas, né, Gleice? Mas eu conheci a Gleice em um evento, eu estava em um evento e eu cheguei atrasada nesse evento. E o único lugar que tinha pra sentar era ao lado dela e do marido, especialmente do James, que era do marido dela. E eu, como uma mulher casada e consciente, eu falei, eu não vou sentar lá do lado, né? Não quero sentar lá do lado. Se tivesse ainda ela do lado era uma coisa, mas era ele. E eu fiquei olhando. Só que não tinha, gente. Não tinha lugar. Eu falei, tá bom, vou ter que sentar lá. Então sentei no meu cantinho, fiquei lá. E durante aqueles 2 dias a gente fez algumas dinâmicas juntos. E quando eu tava indo embora, os dois me abordaram no elevador. E a gente saiu ali pra conversar. E dali nasceu uma amizade que se estendeu pra nossa família também. Hoje nós somos amigas, ela tá sempre aqui em casa, as crianças, ela tem 2 filhas maravilhosas. Só que eu não tô aqui pra trazer a Gleice mãe ou a Gleice esposa. Por mais que a gente vai falar desses lugares lá no final do podcast. Do podcast não, do episódio, gente. Tô pensando no podcast e o clã. Eu trouxe essa mulher aqui, gente, porque ela tem uma história que merece ser contada. Ela tem uma história que merece ser trazida aqui pra internet, porque eu sei que muitas de vocês vão se inspirar na história dessa mulher. Eu e Gleice, a gente tem alguns aspectos da nossa história que conversam, que são muito parecidos, obviamente cada um com as suas particularidades, mas que são muito parecidos, e outros não. E eu quero trazer essa mulher aqui porque eu lembro a primeira vez que eu escutei a história dela e depois eu fui entender o porquê que nós duas nos conectamos tanto. Então hoje eu quero trazer aqui, pra quem não conhece a Gleice, eu tenho certeza que de hoje em diante você vai começar a acompanhar ela, porque ela vai trazer aqui, e ela me deu a honra de trazer a primeira vez a história dela, né? A primeira vez que você vai contar a sua história de verdade. E me deu essa honra. Então, Gleice, vou começar. Primeiro eu quero dizer pra você que eu te conheço, então assim, esteja calma. Esse aqui é nosso bate-papo. Olha aí. Primeiro, já falou, tá ótimo, né, Gleice? Primeira pergunta que eu quero te fazer. Quem é Gleice? Eu não quero que você se defina, porque eu sempre digo, até a gente tava batendo esse papo hoje de manhã, é difícil definir, porque nós, principalmente, que vivemos o desenvolvimento pessoal, a gente tá em constante evolução, mas se hoje você olhasse, assim, pra sua história, quem você diria que você é? Bom, vamos lá. Primeiro eu quero agradecer de verdade, porque eu sei que você é uma mulher muito seletiva e por eu estar aqui, eu sei que você vê muita coisa boa em mim, Sim. muitas qualidades. Então, primeiro eu quero agradecer por estar aqui gravando esse conteúdo com você, amiga, porque até me emociono, porque quem eu fui, nunca que eu ia imaginar que eu ia estar diante de uma mulher
disciplinada, de uma mulher que faz as coisas acontecer. Bom, o que eu vou dizer sobre mim, a Gleice? Hoje eu posso me definir como uma mulher forte, como uma mulher que trabalha, como uma mulher que conquista, uma mulher que superou realmente muitas coisas ruins do passado desde a infância. Eu me considero hoje, o que eu posso definir mesmo é uma leoa, porque fui aquela mulher que foi à caça, que fui conquistar aquilo que ninguém podia fazer por mim. Perfeito, amiga, perfeito. A Gleice, como eu falei pra vocês, a gente tem similaridades na nossa história. E eu quero partir desse princípio, porque assim, ó, se a gente for olhar hoje a Gleice, né, não sei se vocês conhecem, se você não conhece, como eu falei depois, você pode ter certeza que você vai atrás de conhecer, porque a Gleice, ela hoje, ela é uma mentora, né, ela ajuda as mulheres a emagrecerem de forma definitiva, curando seus traumas, as suas feridas interiores. Mas a Gleice, ela não começou simplesmente sendo essa mulher linda, maravilhosa que a gente tá vendo aqui, de cultura japonesa, que tem uma família linda também, de olhos puxados. Tem uma história muito difícil, muito inspiradora, porque ela decidiu fazer com que essa história fosse dessa maneira. Então eu quero começar do nosso ponto, aquele ponto que nos une, né? Aquele ponto que nos uniu, assim, de uma forma e que, de fato, eu acho que é o elo entre as nossas duas histórias, que é o abandono materno. Então, eu quero que você conte, Glê, como que foi sua infância? Como que você define a sua infância? O que que tem na sua infância? Eu sempre digo que a infância é o solo que a gente pisa pro resto da vida. O que que tem lá? Como começou a história da Gleice, essa mulher que eu vejo hoje? Fique à vontade. Sim, sim. Bom, amiga, como você sabe um pouco da minha história, mas eu acredito que eu não contei tudo, você não sabe tudo, de fato. Mas eu sou descendente de japonês, então eu sou baiana, a metade da minha família é japonesa. É uma raça que está sempre fugindo. Como nós temos a vantagem de ir para o Japão conquistar o que aqui muitas vezes é difícil no Brasil, a minha mãe, ela não estava com um relacionamento muito bom com meu pai. Eu devia ter ali uns 5, 6 anos de idade. E aí, devido a muitas agredia, ele bebia muito. Não vem ao caso o motivo, eu também nem Uhum, sei, claro. mas ela decidiu separar e ir embora para o Japão. Então a minha irmã devia ter entre os 2, 3 aninhos. Eu devia ter uns 5, meu irmão 7 e o outro 9. E aí ela decidiu ir para o Japão. Eu não lembro desses momentos. Eu não lembro da minha mãe indo. Eu lembro de poucos momentos assim muito rápidos com a minha mãe. Eu lembro que era muita briga, uma sensação muito ruim que eu sentia. E aí ela foi embora. O meu pai, ele não tinha condição de ficar com a gente porque ele precisava trabalhar. E Com os ele 4, né? isso, não tinha condição de ficar com a gente. E aí a minha mãe decidiu ir embora para trabalhar, para mandar dinheiro, porque estava insustentável. Tanto no relacionamento, eu acredito, como financeiro. Porque eu lembro que a gente morava numa casa de tábua, literalmente só madeira. Eram 2 cômodos, 3 cômodos de madeira. E aí a minha avó morava do lado. Então meu pai ficou uns 15 dias ali com a gente. E aí ele não conseguiu, porque ele precisava trabalhar. E aí ele pediu para minha mãe deixar. Então a minha mãe foi, deixou a gente com meu pai. Sabe lá Deus o que ia acontecer. Sim. Meu pai, então, deixou a gente com a minha avó. Pelo que eu sei, a minha avó não aguentou 15 dias. Meu Deus. Aí a minha tia ficou com a gente, que já tinha 3 filhos. Um foi pro Japão e as outras 2 estavam com ela, mais essas 4 crianças. E aí essa minha tia, ela conseguiu ficar com a gente. Eu lembro que naquela época tinha um telefone fixo onde a minha mãe sempre estava ligando. Eu não sei se sempre, mas é muito rápido os Os pensamentos. flashes, né? Isso. E aí ela ligava e eu lembro que eu falava muito pouco. Ela só queria saber como que a gente estava, tal. E aí eu fiquei muito tempo sem ver a minha mãe. Eu acho que depois que ela foi embora, depois de 5 anos ela voltou, a gente já estava um pouco maior. Eu lembro que ela trouxe 2 malas muito grandes de brinquedo. Então eu via a minha mãe como um presente, um brinquedo que ela mandava. Eu não lembro de momentos com a minha mãe. Então, depois daquela casa, depois daquela minha tia, nós tivemos uns momentos assim não muito felizes. Imagino. Principalmente os meus irmãos mais velhos. A minha tia, ela não tinha momento de carinho, de cuidado, até porque eu acho que a gente era como animais de estimação, é só comer, dar o alimento e tá tudo certo, compra roupa, toma banho. Eu lembro de momentos que a gente fazia afazeres, né, de casa, crianças mesmo, mas eu não lembro das minhas primas, as filhas dela fazendo, eu lembro só da gente que era menor que elas fazendo. Não estou julgando, criticando, até porque hoje eu entendo, eu consigo ver a atitude dela, eu consigo. Porque imagina, uma pessoa com 6 crianças dentro de casa. Eu tinha 2, aí E ela teve não que. tinha obrigação. Exato. Como que ela vai dar amor sendo que ela tem as 2 filhas? Então hoje eu consigo olhar por esse lado. Uma coisa que, no momento que a gente estava conversando hoje de manhã, me veio na cabeça, como a gente não tinha esse amor, esse afeto, e meu pai não tinha condição de ficar com a gente, amiga. Meu pai, ele era motorista, ele saía, viajava, e meu pai também não tinha onde morar. Ele andava de ônibus. Eu ouvia o ônibus, eu sentia que meu coração acelerava.
E ele vinha, ficava 1, 2 dias, ficava com a gente e ia embora de novo. Teve uma vez que o meu irmão, criança, menino, normalmente bagunça bastante. Meu irmão era muito bagunceiro. Ele tinha quantos anos? Nessa época, acho que meu irmão devia ter uns 9. Idade do B. Aí eu lembro que ele fez bagunça e a minha tia deu um tapa na boca dele. Saiu sangue, escorreu Meu sangue. Deus. E meu pai tinha acabado de chegar. Aí eu lembro que meu pai chegou e ele reclamou, foi chorar. E eu olhando assim, bem quietinho, eu era menor, eu era mais nova. E ele falou, papai, olha o que minha tia fez, não sei o que, acho que ela tava estressada. Aí meu pai abaixou a cabeça e falou, filha, eu não posso fazer nada. Eu não posso brigar com a sua tia porque não tem pra onde eu levar vocês. E aí, depois disso daí, passou mais um tempo. Meu irmão mais velho ficou na orelha da minha mãe, sempre. Eu não quero morar aqui, não quero morar aqui. Só um adendo. Essa era a segunda casa que vocês estavam morando. Foram Eu pra avó considero a primeira, porque a avó ficou só 15 dias. Isso, foi a tia que pegou a gente mesmo e ficou ali uns anos com a gente. Tá. E aí, esse meu irmão, acho que ele ficou tanto falando, porque o que incomodava o meu irmão lá era a janta. A minha tia não tinha o hábito de fazer janta. Uhum. E ele queria comer arroz e feijão. Sim. O homem gosta de comer mais, né? E ele queria comer arroz e feijão, e acho que isso incomodou por muitos anos, porque era só pão francês com manteiga, então era a nossa janta. E aí ele não queria, e falou, minha mãe foi, conversou com a minha outra tia, que é a irmã dela, cuida. Tá, aí a gente foi pra casa dessa nossa Terceira. tia. A terceira, a gente foi pra casa dessa nossa tia, que era num sítio. Ela morava num sítio, e a gente foi morar lá. Eu me lembro, amiga, que ela tinha a casa dela, onde tinha cozinha, onde tinha os quartos, onde ela morava com os filhos. Uhum. E tinha uma casinha ao lado, que era 2 quartos, um banheiro e uma salinha. Então, nós morávamos nessa casinha ao lado. Sozinhos. Sozinhos. Só que era do lado ali, né? Uhum. Eu lembro que a gente lavava a nossa roupa. Eu devia ter nessa época, sei lá, 10 anos. Meu Deus. 9 anos. Então a gente lavava nossas roupas, comecei a lavar as roupas, a gente fazia as coisas de casa. Uma coisa que me marcou muito nessa época é não ter as coisas para consumir, para comer aquelas coisas gostosas. Ali eu já senti mais uma rejeição, porque tinha diferença. Ela também tinha os filhos pequenos, acho que um devia ter 2, a mais velha devia ter 6, 5. E ali eu senti diferença, porque o Danoninho era pros filhos dela, o salgadinho era pros filhos dela. Também entendo, porque né? Cada um tem um pensamento. Gosto muito, tenho muito respeito, principalmente para minha tia de antes que me ajudou a cuidar do meu pai. Depois vamos chegar nisso daí. E aí foram situações que eu passei também presenciando muita traição. Uhum. E por que eu tô falando sobre a traição? Porque, como você diz, né? Eu vou amarrar para vocês entenderem um ponto de onde eu cheguei, porque todo efeito tem uma causa. E eu já fui presenciando desde a infância, de forma inconsciente, eu nem percebi o que é traição, o que não é. Sim. Mas de forma emocional, nosso subconsciente vai guardando, né? E aí ela teve um relacionamento com um rapaz que eu senti ciúmes. Sim, dela. Nunca senti ciúmes na minha vida. Foi o meu primeiro momento de ciúmes que eu tive dela. Dela. Porque eu comecei a ter essa minha tia como uma mãe. Sim. Um amor mesmo de mãe. Ela tinha um cabelo curto, aí ela foi e cortou meu cabelo, caso do pior. Cortou meu cabelo, ficou curto, ficou igual. E aí todo mundo falou, ah, nossa, se a cara da sua tia parece que é sua mãe. Aquilo lá me deixava assim, sabe? Ah, imagino que Um uma criança amor. que a mãe tinha ido embora. Sim, era um amor, assim, de mãe mesmo. E eu gostava de estar junto, enfim. Aí quando ela começou a namorar com esse rapaz, seria como se alguém estivesse tirando algo de mim de novo. De novo. Só que eu não senti falta da minha mãe. Impressionante, engraçado, eu não senti esse tá indo embora, eu não senti. Mas a minha tia era como se ela vai me deixar por causa de uma outra pessoa. Sim. E ela começou a namorar com ele. Naquela época tinha um tijolão, um celular assim. Sim. Eu me lembro que eu comecei a ter ciúmes desse rapaz e ela tinha esse celular e eu via sempre ela conversando com ele. E o que que me veio na cabeça nessa época de uns 9, 10 anos? Eu parei e pensei assim, eu vou acabar com isso. Como? Quebrando aquilo que tá unindo eles. Olha a cabeça da Quero o criança. celular. Tipo, se eles nunca mais se falar através desse aparelho, era novo, não sabia nem que era celular. Se ela parar de falar por causa desse aparelho aqui, vai acabar. Só que Vou foi ter ela só pra diferente. mim de Sim, novo. foi diferente. Aí eu peguei esse celular, escondi em cima do guarda-roupa por uns 10, 15 dias. Ela ficou louca, desesperada. Ele realmente não ia lá, porque eles não tinham contato, até depois que ele começou a aparecer sem o celular. E aí, depois eu pensei, meu Deus, o que que eu vou fazer? Uma hora ela vai descobrir que o celular e ele vai voltar. O que que eu vou fazer? Eu vou dar um fim. Quebrei o celular todinho na marreta, no martelo, lá no quintal. E aí eu pensei, meu Deus, eu tenho que dar um jeito. Coloquei no saco de lixo, esperei a caçamba passar Meu e Deus. eu vi a caçamba pegando aquele lixo e jogando fora. Eu pensei, acabou, agora consegui. E descobriram. Não lembro como, mas descobriram que foi eu contei, não sei. Descobriram.
Essa minha tia só viu o lado da maldade. Sim. Tipo assim, a Gleice, ela é mal, a Gleice, ela, olha o que ela fez. Ela viu só o material. E pra mim, eu nem sabia o que estava acontecendo mesmo, por que que eu fiz aquilo. Aí chegou o momento em que ela começou a falar com as minhas tias que eu era mentirosa, que eu era cínica. Quantos Me anos você deixou tinha aí? muito mal. Entre os 10 e 11 anos. Meu Deus. Me deixou muito mal. As minhas tias começaram a me ignorar, elas começaram a me tratar mal. Na reunião de família, assim, eu era tipo a víbora, a ovelha negra mesmo. Uhum. Eu era a ruim mesmo. Sim. E eu comecei a me ver como essa criança ruim. Só que depois que eu fui entendendo o porquê, o motivo, né, de ter feito aquilo. Passado alguns anos, que eles ficaram bastante tempo, esse mesmo namorado, eu devia estar aí com uns 11 anos, 12 anos, esse mesmo namorado, amiga, ele em cima de uma moto, ele pegou o cartão, que ele era pedreiro, ele pegou um cartão e me deu na minha mão. E falou assim: quando você quiser conversar, quando você quiser bater um papo, me liga que eu vou te ajudar. Meu Me Deus. liga que eu sei o que você precisa de carinho, eu sei que o que você passa. Então me liga que aí a gente pode sair, tomar um café. Naquela época eu senti um pouco de medo, o que ele quer Uhum. fazer comigo, né? Sim. E aí na mesma hora, no mesmo dia, eu corri e contei pra minha tia. Eu falei: tia, ele tá fazendo isso, 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 essa mesma tia. E o que que ela fez? Mais uma vez, ela me chamou de mentirosa. É como, tipo assim, você tá querendo tomar meu namorado, eu com Sim. 12 anos. Eu com 12 anos de Como idade. isso é comum, né? Sim. E aí eu mais uma vez desesperada, chorando, 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 e não tive nenhuma ajuda. Amiga, pra você ter uma noção, não veio nem a minha mãe pra eu pensar, pô, vou pedir socorro pra minha mãe. Eu só pensei nela, porque eu tinha ela como mãe. Quão indefesa essa criança tava, né? Sim, sim. E aí, só que ela não, mais uma vez, ela não deu bola. Ele falou que eu tava mentindo, que ele não deu cartão nenhum, que eu era mentirosa. E aí ficou nisso. Passou alguns anos ali, eu descobri atualmente que ele deu em cima da minha irmã. Se eu tinha 11, minha irmã devia ter 9. Meu Ele deu Deus. em cima da minha irmã. Pedófilo. E depois de fase adulta que a gente conversou, essa mesma tia disse que ele deu em cima da filha dela. Dela. Sim. Então, assim, tudo foi. Só que depois de muitas dores, depois de muitos choros, depois de muitas humilhações, depois das irmãs delas me olharem com outros olhos, Meu Deus. me julgarem, falarem de mim. E são coisas que eu carreguei por muitos anos, que me fez muito mal. E quando que você saiu desse cenário? E só dando um ponto, gente. Quando eu falo que quando a gente resgata mulheres, a gente prospera famílias, eu não tô nem falando financeiramente, eu tô falando disso. Porque crianças desamparadas, elas são crianças que estão expostas a muita maldade. Graças a Deus, a Gleice, mesmo em meio a tanto sofrimento, que a gente nem chegou lá ainda, gente, pra vocês terem uma noção. Deus ainda a protegeu disso, porque poderia ter sido bem pior. Parando pra pensar nesse cenário de negligência, porque pensa comigo, o que que uma criança traumatizada quer? Eu que estudo muito sobre trauma, né, e vou me especializar cada vez mais nisso, principalmente agora que vou virar uma futura psicóloga, a gente tem que entender que uma criança não necessariamente ela vai, de um trauma, ela vai sofrer traumatização. Porque se a gente tem uma criança que sofreu um trauma, se a gente tem uma criança que sofre uma investida dessa, mas ela chega em casa e conta, e ela tem acolhimento, ela tem um lugar seguro, o que que vai acontecer? Essa criança não necessariamente vai ter traumatização desse trauma. Agora, a partir do momento que essa criança se vê vulnerável, se vê em dificuldade, como vocês se viram várias e várias vezes, e ela corre para essa tia, que era uma figura ali, querendo ou não, materna, você mesma disse. Total. E essa tia, ao invés de acolher, de legitimar o que essa criança estava falando, o que estava sofrendo, né, o sofrimento psíquico dessa criança, ela vai e diz: não, você é uma mentirosa, você quer dar em cima do meu namorado, você não... Você imagina o quanto que você carrega disso, né, dessa história. Eu sei, né, por conhecer a sua história, que depois de um tempo vocês já não aguentaram mais. E imagina, gente, uma criança, quantos anos tinha sua irmã quando sua mãe foi embora? 2. 2 anos, né, 2 anos. Só que chegou um momento que vocês pediram uma ajuda pra essa mãe pra vocês saírem desse lugar. Como que aconteceu isso? O meu irmão mais velho, ele estava incomodado em relação ao financeiro. Por Aham, quê? Minha mãe mandava muito dinheiro pra gente, só que ele percebeu que a gente não tinha muito recurso. exato. Então, era escassez na As roupa, na necessidades não estavam sendo alimentação. supridas. Sim, sim. E aí ele falou pra mim, ele falou pra minha mãe, eu já tenho, acho que quando a gente foi, eu devia ter uns 14, ele devia ter quase 18. Ele estava se preparando para ir pro Japão. Então ele falou assim: manda dinheiro pra gente, que a gente
vai alugar uma casa com esse valor, dá pra gente alugar uma casa e a gente se vira. Então, a minha irmã devia ter 12 anos, eu tava com entre 14, minha irmã, então tinha 11, minha irmã 11, eu 14, o outro 16 e ele entre 18 e aí a gente foi, alugou uma casa, era uma casa só com básico mesmo. Eu lembro que tinha 2 quartos, uma sala, uma cozinha, era só com um básico. Esse meu irmão quase não ficava em casa, ele vivia na rua, então ficava eu e minha irmã. Eu e minha irmã, a gente ficava trancada, porque ele não gostava que a gente saísse, ele tinha medo da gente namorar, e a gente ficava sempre trancada. De vez em quando meu pai ia lá, fazia alguma coisa pra gente comer. A gente comia aquele básico, bem básico mesmo, arroz, feijão, ovo, a gente comia muito ovo, mistura. E esse meu irmão mais velho, então, basicamente era nós três, eu e a minha irmã e o meu irmão do meio. Então, meu pai ia lá fazer uma vitamina e nessa época também eu descobri que eu tinha um problema. Por quê? A alimentação estava tão ruim, nunca te contei também. A minha alimentação estava tão ruim que eu estava ficando sem cor. Eu estava muito pálida, eu estava muito fraca quando eu cheguei no hospital. Isso não, na verdade, isso foi antes, foi quando eu morava na casa da minha tia ainda. Meu pai me levou no médico, e aí a médica até falou pra ele, sorte que você trouxe ela, porque tava dando quase leucemia. Meu Deus. Porque chegou num nível assim que eu tive que entrar com muito remédio, muita vitamina, e acho que falta de uma alimentação Sim. nutritiva, né? Como não tinha esse cuidado. E aí lá também eu descobri que acabou prejudicando o coração. Eu não sei se foi uma gripe mal curada, a médica disse que foi. E aí hoje eu faço um processo de tratamento para ver. E aí o meu pai ficou com um pouco de medo, aí ele começou a cuidar um pouco mais. Então ele ia lá nessa casa fazer vitamina pra gente, e ele estava sempre cuidando. A minha mãe mandava então um valor, a gente pagava, era muito contado. Ela mandava o valor do aluguel e um outro pra gente passar o mês, pra gente comer a comida. Então a gente fazia a compra ali, durava um pouco. Meu pai nunca tinha dinheiro, um pouco que ele tinha, ele trazia e comprava ali, deixava pra gente. Então o valor que ela mandava nem sempre dava pra Supria. passar o mês inteiro. O que eu tava falando pra você hoje sobre o que veio na cabeça, né? E envolve muito a alimentação. Eu lembro que faltava, né, o valor pra gente comprar comida de verdade. E tinha um vizinho que ele vendia caixas no atacado de bolacha recheada. Então a gente sempre comprava ali fiado para pagar no outro mês, quando o valor chegasse no Brasil de novo. E aí a gente comia essas bolachas recheadas para matar a fome, digamos assim. A gente passou por uns meses. Depois de algum tempo que meu irmão estava indo embora pro Japão, ele falou: não tem como as meninas ficarem sozinhas. Eu com 15 anos, a minha irmã com 12, que são 3 anos de diferença. E aí ele foi embora pro Japão e ele falou: quando eu chegar lá no Japão, eu vou assumir a responsabilidade das minhas irmãs. E aí a minha mãe falou: não vou deixar. Minha mãe tinha uma cisma de deixar com meu pai, porque ela achava que ele ia ficar com dinheiro. Ele achava que ele não ia nos cuidar. Sim, ia pegar o Ele dinheiro. ia, isso, Porque ele ia bebia, né? beber, isso, ia beber. Por um lado, eu acho que valeu a pena, ou não, não sei. E aí, isso você também não sabe. A minha mãe, ela teve a capacidade de mandar a gente morar no Paraná, somente eu e a minha irmã. Meu Deus. Eu tinha 15 anos, a minha irmã tinha 12. Por que no Paraná? Porque ela tinha uma amiga que morava lá no Japão e ela conhecia a mãe dessa Meu amiga. Deus, é literalmente pra quem quiser. Sim, só te dou o dinheiro. Exato. E aí eu fui pro Paraná com essa minha irmã de 12 anos, a gente pegou o ônibus, a gente viajou até lá, eu não quis, mas tive que ir, meu irmão também não quis que a gente ficasse lá. E aí, quando meu irmão falou, a gente ficou um ano no Paraná. A gente morou em uma casa sem reboco, sem piso, e uma casa alugada na frente dessa senhora. Eu e a minha irmã. Então, essa senhora, ela era muito assim, honesta em relação ao dinheiro, ela dava tudo certinho e tal. Mas assim, a gente se virava, a gente comprava comida, a gente fazia comida, a gente arrumava a casa e a gente Uma sociedade sobrevivia. de crianças, A né? gente sobrevivia. E aí ela comprou. Eu lembro que nessa casa tinha cama minha e da minha irmã, tinha um guarda-roupa, fogão e geladeira. Só. E aí ela ficava na frente, a gente ia pra escola. E nessa época, adolescência, né? Só acho que eu tive. Eu tinha muito medo, né? Do que pode acontecer. Eu não tinha ninguém, então eu tinha muito medo de
cara, e se eu for na onda das pessoas e der ruim, quem vai cuidar de mim? Eu tinha medo de aprontar. E a minha irmã era mais agitada, era mais nova, então ela ia de boa, mas eu tinha medo, porque eu falei, e se ela for e eu, né, eu preciso ter consciência, eu preciso. Então eu sempre tive um pouco de receio. E aí, meu irmão não queria que eu continuasse lá, ele chegou no Japão e ele falou assim, agora eu vou tomar conta das minhas irmãs. Uhum. Aí o que que ele fez? Ele tirou a gente do Paraná, lá nessa cidade, era uma cidade de 7 mil habitantes, ele tirou a gente do Paraná e mandou a gente para o Rio Grande do Sul. Que no Rio Grande do Sul, estava o meu pai trabalhando lá, e ele morava na Bahia, ele foi para o Paraná, porque meu tio trabalhava lá, ele falou, vem pra cá, aqui é bom. E a gente foi morar. Eu fui muito feliz porque eu ia morar com o meu pai. Uhum. Só que a gente nunca teve convivência, foi muito pouco, né, os momentos, era mais momentos rápidos, assim. E aí, quando eu cheguei lá no Rio Grande do Sul, a gente teve esse momento, foi muito bom, mas não durou muito tempo. Porque a mãe dele. E era tão bom. Tá bom, Pedro. Foi o momento assim que eu mais passei com ele. Vem tudo na mente agora. Era um pouco que ele ganhava no fim de semana, ele dava pra gente ir na pracinha tomar sorvete. Era o momento que ele bebia, ele tava feliz, a gente brincava. Só que durou muito pouco. Porque a mãe dele faleceu e ele teve que voltar pra Bahia. Só que ele prometeu que ele ia voltar de volta pra cá, pro Rio Grande do Sul. Só que ele tem um irmão que é um caso muito sério, sempre brigava. Aí chegou lá no velório, eles discutiram, eles brigaram. E aí meu pai falou que não ia poder voltar, porque não tinha como ele trabalhar junto. Você quer dar uma pausinha, amiga? Não? Aí, amiga. Ai, desculpa, gente, tô voltando. Faz parte, gente. É por isso que eu trouxe essa mulher aqui, para que vocês entendam que não é fácil fazer. E aí, quando a gente entrar no final, o que essa mulher construiu a partir dessa história, vocês vão entender o que eu falo para vocês. Que você é a mulher guardada para quebrar os ciclos da sua geração. A Gleice tem uma história muito doída, mas ao mesmo tempo muito inspiradora. Hoje, enquanto ela, né, se recompõe, a gente estava conversando de manhã aqui em casa e ela começou a me contar disso. Eu falei, hoje você não sai daqui, né? Porque a gente vem falando sobre essa gravação faz muito tempo. Eu falei, hoje você não sai da minha casa sem que a gente grave a sua história, porque as pessoas precisam conhecer a sua história. E aí, quando ela estava me contando da parte em que ela e os irmãos estavam morando juntos, eu falei, tá, Gleice, quem é que chefiava essa família de crianças, né? Porque assim, foram jogados de um lado, jogaram do outro, jogaram do lado, jogaram do outro, foram pra uma casa, tá, então agora vamos morar todos juntos. Quem que chefiava? Quem lavava a roupa? Quem fazia comida? Ela falou, amiga, a roupa mofava, né? A gente comia o que tinha, e quando não tinha, a gente pedia fiado. Então, nós que somos mães, né? A gente sabe como que é pra uma casa girar decentemente com crianças. Agora você imagina em uma casa tentando girar sem um adulto ali. Amiga, eu sei que você tem uma gratidão, querendo ou não, ao seu pai. Ele teve os erros dele, como qualquer pai, mas você fala dele com muito amor. Essa história sua, né, essa sua infância, ela foi uma infância muito doída. Só que chega um momento que você decide fazer por você. E eu acho que isso também tem muita similaridade com a minha história, porque e você vive falando isso, né? Eu sempre quis ser adulta, eu sempre quis ser adulta, eu sempre quis poder escolher. E tem um momento que você simplesmente, né, vai pro Japão. E aí você conhece o pai da sua filha, da sua primeira filha. Mas agora eu quero entrar, né, em como a sua infância, nesse começo principalmente, como a sua infância, ela reverberava nos seus relacionamentos. Sim, Como a ferida da rejeição, né, essas sucessíveis rejeições, sim, ela reverberava. E nesse nascimento da Bia, que é a sua primeira filha, que vai fazer 16 anos. sim, sim. Eu tenho duas filhas, de pais diferentes. Eu preciso trazer um pouco sobre as minhas filhas para vocês entenderem também. Então, eu estou com o meu marido atual, que não é pai das minhas duas filhas. Então, a minha filha mais velha é do meu primeiro casamento, junto, né, que nunca casei. Só casei com esse agora, depois eu conto o motivo.
E aí tem a menorzinha, que foi de um namorado. A Isa. Depois do pai da B. Vamos lá, então. Como você sabe, né, quando a gente acessa a rejeição logo ali na infância, a gente acaba repetindo, Sim. né, a partir do que a gente viveu. Como eu vivi a minha base, amiga, de infância, não foi de casamento, eu não lembro de nenhum dos adultos na época que eram casados. Não lembro. Ou eram separados, ou havia traição de Uhum. verdade. E aí, quando eu tive o meu primeiro relacionamento, ali, um relacionamento sério, ele era um homem muito bom. Uhum. Ele era uma pessoa pra casar. E todo mundo falava: você tá jogando uma pessoa fora. Você tá jogando um homem que você nunca vai encontrar. Ele era realmente perfeito. Até eu tô até comentando com meu marido sobre isso. Mas eu não consegui valorizar, Uhum. porque eu não conseguia sentir que eu merecia. Então eu fazia de tudo pra esse relacionamento dar errado. Uhum. E aí eu fazia com que desse errado. Depois eu pedia pra voltar, porque eu gostava do sofrimento. Eu queria sentir o Uhum. prazer dele voltar novamente. Você vai, mas você volta. Eu tenho esse poder de rejeitar. Sim, sim, mas que também você volta. Uhum. Eu vou fazer o que fizeram comigo, mas eu quero, sabe? Uhum. Certo tipo de Era algo controle, assim. né? E aí ele terminou comigo e nunca mais. Sofri. Foi a minha primeira vez que eu sofri de verdade, assim. Eu sofri muito por esse rapaz, muito. Eu devia ter uns 17 anos, mais ou menos. Eu sofri muito, doeu. Foi uma dor, assim, que eu senti muito forte. Foi a dor desse relacionamento. Uhum. Foi onde eu consegui curar. Foi a minha, eu acho que a minha primeira ferida ali aberta, assim. Uhum. Foi na igreja. Eu senti o primeiro amor. Senti de verdade na igreja. Então, esse buraquinho eu consegui preencher ali. Uhum. Logo em seguida, eu tive um namorinho básico. Fui pro Japão. Uhum. Você foi Lá pro no Japão com Japão, quantos anos? tava com 19. Novinha também. 19 anos. E era algo que eu queria muito, Uhum. porque eu queria a liberdade de ter o dinheiro, de fazer o que eu quero, de comprar as minhas coisas, de não depender de ninguém. Até porque desde criança eu sempre gostei de vender as coisas e Uhum. fazer o meu dinheiro na medida do possível. E aí eu fui pro Japão com 19 anos, minha mãe fez a documentação, eu fui pro Japão, fiquei um pouco ali com ela, no máximo, acho que uns 6 meses. Logo em seguida eu conheci um rapaz, que ele era 10 anos mais velho, então eu tinha 19, ele devia ter 29 na época. E foi um relacionamento muito abusivo. Ele Uhum. me traía, sempre estava me traindo, mas vinha com uma capa de que não, de que não. Eu sofri muito. Foi a primeira época assim que eu era descontrolada, eu era muito descontrolada. Então essa primeira traição me fez ser muito estressada, Uhum. rancorosa. Pra você ter uma noção, eu saía quebrando tudo, tudo. Eu saía desesperada e eu não conseguia. É o que você fala, né, sobre controlar as emoções. Exato. Não tinha ferramentas pra Uhum, isso, né? exato, Não foi porque ensinado. sim, uma pessoa que ela não tem controle, ela não entende nem, ela não sabe nem o que ela tá sentindo, Uhum. se não tem uma ferramenta correta, ela vai sair destruindo tudo. Sim. Foi onde eu terminei o relacionamento, tava muito mal, muito mal. Só que eu percebi hoje, agora que a gente trabalha com isso, a gente fica buscando preencher os buraquinhos. O Uhum. meu buraquinho eu queria preencher com afeto. Sim. Eu queria preencher com um acolhimento, com um amor, com um carinho. Muitas mulheres buscam isso na comida, Sim. nas drogas, na bebida. Sim. Eu procurava no relacionamento, até porque eu passei por esses relacionamentos em busca disso aí. Só que era algo que ficou aberto lá atrás, que nenhum relacionamento ia conseguir. E a gente sem experiência, sem saber, sem entender o que está acontecendo, a gente se julga até, né? Sim. Eu sou um problema. Uhum. Eu sou ruim. Eu mereço. Eu tem É uma o que frase que uma vez tem. eu escutei que diz assim, ó: as pessoas que mais precisam de amor são as que pedem da forma mais errada. Uau. As pessoas, e isso é muito notável, né? A criança que mais precisa de amor geralmente é aquela criança que dá muito trabalho. O adulto que mais precisa de amor, porque a gente não sabe pedir. Era o que aconteceu com você, provavelmente. E hoje eu tenho até muito cuidado. Eu julgo menos quando eu vejo uma pessoa que bebe, Uhum. descontrolado, pessoa que usa droga. Cara, ele tá querendo preencher alguma coisa ali. Sim. Tem alguma coisa aberta. E aí eu buscava preencher nos meus relacionamentos, em homens. Uhum. Então,
uma semana, 15 dias depois, amiga, eu trabalhava na fábrica, então a gente trabalhava com roda, e lá é em processo, cada um faz o seu. E aí eu tava fazendo algo na máquina e eu me machuquei, eu meio que queimei, me cortei. E aí um rapaz, muito bonito por sinal, veio me ajudar, que é o pai da minha filha mais Uhum. velha, Beatriz, de 15 anos. Aí ele veio me ajudar, arrumou ali. Naquela hora, eu até esqueci o meu ex. Impressionante, eu me Esqueci. senti acolhida. Acolhida. Ele veio, me abraçou e me cuidou. Eu me senti assim, nossa, já tô apaixonada. Eu me apaixonava muito fácil, era só dar um abraço, eu me apaixonava muito fácil. E aí ele me abraçou, me acolheu, aí ali a gente já começou a conversar. No outro dia a gente já tava dando uns beijos e lá no Japão é muito rápido. Lá no Japão, as pessoas, elas são carentes. Então, depois de um mês, eu acho, não foi nem isso, porque eu morava no apartamento, ele morava em outro, é muito mais fácil que Uhum. vamos morar Juntar. junto, porque o único tempo que a gente tem é depois da fábrica, depois de 8 horas da noite. Aí a gente foi morar junto. Eu sem experiência nenhuma de anticoncepcional. Amiga, ninguém nunca me ensinou nada, como Uhum. você. A gente vai aprendendo com a vida, Meu Deus. com a vida. Eu lembro que são coisas simples assim que eu falava, nossa, gente, eu aprendi com a vida. E eu fui aprendendo até hoje, eu vou aprendendo com meu marido. Eu Aí também. aí ele fala assim, você não sabe disso? Eu falei, não, ninguém me ensinou. Amiga, só um parênteses que eu vou abrir. Eu contei esses dias no vlog que eu fui descobrir que a gente tinha que passar fio dental todos os dias. Eu já era casada. E aí a pessoa fala, mas não, mas não teve quem ensinou. Tudo isso que vocês sabem, se vocês tiverem um pai e mãe, ou mãe, um só cuidador que ensinava, parece uma coisa que você nasceu sabendo. Não, não. Tem que ser ensinado. É, a gente tem muita similaridade E é nisso. o que hoje a gente ensina É, para os nossos filhos, né? exato. O que a gente não teve, o que a gente não aprendeu. Aí você se apaixonou por ele, foram morar juntos. Moramos juntos. Mais ou menos uns 2, 3 meses de muita briga, porque, igual eu falei pra você, eu era terrível, eu era ciumenta, eu tinha medo de perder as pessoas. Então, assim, eu causava muito, eu era muito brigona, eu era chata, eu era ciumenta, tudo tinha que ser do meu jeito. Eu era insuportável, de verdade, como namorada. Hoje eu melhorei. Hoje o dia O está James que bem. o diga. Hoje eu melhorei. E aí, eu era muito infantil, eu era Sim. muito imatura. Eu ficava causando em coisas bobas, provocando ele. Então, eram ciúmes de um ex-namorado. Eu entrava na época no Orkut pra fingir, quando eu via que ele tava chegando, aquele negócio, né? A gente quer causar pra criar. Eu gostava da briga. É porque amor pra gente era igual caos, né? Amor Uhum. igual caos. Então, se eu tô num relacionamento tranquilo, talvez você se identifique com isso. Quem tem traumas, né? Quem tem traumatização do trauma, quando tá em relacionamento tranquilo, não aceita. É como se inconscientemente dissesse: tem alguma coisa errada aqui. Uhum. Eu não, amor não é isso. Porque eu aprendi a minha vida inteira que amor é caos, amor é briga, amor é traição. Então, se eu estou em um relacionamento tranquilo, eu vou dar um jeito inconscientemente de causar uma briga. Uhum. Porque quando eu causo essa briga, pra mim, opa, estou sendo amada. Sim, exatamente. Por isso que eu tava sempre brigando. Quando tava muito bom, eu queria brigar, que aí eu me sentia bem. Uhum, Era uma dopamina assim muito gostosa. Tinha que ter a briga. sim. E aí eu causava, eu via que ele estava chegando, eu entrava no Orkut, porque eu queria que ele sentisse ciúmes, eu queria Ciúme. que ele eu queria sentir amada dessa forma. Que Uhum. loucura, né? Queria ser amada dessa forma. E aí a gente brigou muito, descobri que eu estava grávida, e aí a gente ficou melhor. E eu trabalhei até ali os 9 meses. Mas na briga, na discussão, Uhum. sempre. Tive a minha pequena, A Bia comecei. nasceu lá? Nasceu no Japão. Ah, a Bia é japonesa, não sabia É, desse dado. Achei que é, ela era daqui. nasceu no Japão. Lindíssima. Depois vocês vão olhar o Insta da Gleice. Ai, família tudo olhado. Ah, Nasceu no Japão. Aí, depois de mais ou menos ali, a gente estava. Ela devia ter uns 4 meses. Eu tinha que escolher. Ou eu vou uhum, trabalhar em fábrica e deixar ela na creche, ou eu vou cuidar dela. uhum. Só que nós que passamos por isso de não ter o cuidado da mãe, o que que a gente quer? Ficar com eles até o momento que a gente se sente segura para largá-los. Acredito que Exato, você até comentou que não exato. quer deixar o vir por agora, né? Eu só boto meus filhos na creche com 3 anos. Sim, Obviamente, eu posso fazer isso. Tem mães que não podem. sim, Mas é isso. Enquanto eu não olhar pro meu filho e vejo, não, agora você está capacitado emocionalmente na medida do possível para estar em sim. contato. A gente faz muito isso, né? Sim.
Aí eu tive essa oportunidade, eu comecei então a importar do Brasil para o Japão algumas roupas. Lá eu Sempre comecei, inquieta, né? sim, lá eu comecei a fazer meu dinheiro, tava tirando até mais do que na própria fábrica. Falei, não, vou ficar aqui, vou trabalhar por conta. Comecei também com um suplemento lá no Japão de Uhum. emagrecimento. E aí eu falei, não, vou começar dessa forma e foi dando muito certo. Eu consegui ficar com a minha filha, eu consegui Sim. criar a minha filha. E aí, quando ela tinha ali 1 ano e meio, mais ou menos, deu o tsunami em 2011. Aquele tsunami que mundialmente o Ficou mundo ficou conhecido, né? sabendo. E eu fiquei sabendo que o meu pai tinha dado AVC. Por conta do tsunami. Exato. Meu Ficou Deus. preocupado todos os dias, né? Preocupado, preocupado. E aí ele veio a ter AVC. Eu descobri por um telefonema, ele não estava reconhecendo ninguém. Uhum. Ninguém. A minha tia falou: "Ó, ele tá nessa situação aqui, ele não reconhece ninguém. Ah, eu quero falar com ele, ele não vai saber. Conversei com ele, ele não sabia nem quem que era. E eu conversei com o pai da minha filha. Eu falei: eu preciso ficar com meu pai, eu preciso aproveitar o meu pai. E tava naquele caos também de radiação, fica ou não Nossa. fica. E a gente não tinha nada. Nada. Eu acho que eu vim pro Brasil com uns R$ 4.000. E E uma filha. aí, e uma filha, e umas roupas só, mais nada. Porque quando a gente começa a ter dinheiro, a gente quer gastar tudo, né? Porque, cara, primeira vez que eu tenho dinheiro, eu posso comprar. Eu comprava tudo que eu não pude comprar. Então, eu vivi a minha fase assim de gastadeira mesmo. E aproveitei bastante. Poxa, nunca tive, nunca Tapando o buraco de pude. novo, né? Mais uma vez. É. Mais uma vez. E aí a gente veio pra cá, a gente ficou na casa dessa minha tia. Na primeira tia, sabe a tia que Tá. irmã do meu pai, que Uhum. foi depois que eu saí da casa da minha avó, que ela Que ficou veio com a pra gente ela. ali. A gente tinha eu tinha um pouco de ranço um pouco por ela, né? Porque, pô, fez isso, fez aquilo. Só que a gente olha por um olhar de dor, Uhum. aquela criança com um olhar de dor. E aí a minha tia, ele ficou na casa dessa minha tia, a minha tia cuidou, ele já estava numa situação bem ruim, e a gente ficou na casa dessa minha tia. Quando eu cheguei na Bahia, eu lembro que meu pai estava no hospital até público, ele estava no hospital, e deitado na cama, minha tia falou, Gleice, me explicou, né, pra eu ficar preparada, tal, que ele não tava reconhecendo ninguém. Quando eu cheguei no quarto, amiga, ele deitado na cama, assim, olhando pro ar, assim, é, eu abaixei, fiquei do ladinho dele, aí eu fiz o cafuné, assim, igual eu fazia antes, né. Aí ele olhou assim, ele ficou curioso, curioso. Aí ele, Gleicinha? Aí eu falei, sim, papai. Nossa, aquilo lá eu falei, tia, ele me reconheceu, não sei o quê. E ali ele foi melhorando, foi melhorando. O que que a gente fez? Ele teve alta, foi pra casa dela. E eu dei banho no meu pai. Eu ficava, meu Deus, como que eu vou dar banho no meu pai? Eu vou ver meu pai pelado. Tinha aquele negócio todo, né? Falei, meu Deus, que vergonha. E ele morrendo de vergonha, amiga, morrendo de vergonha. Eu falei, pai, tá tudo bem, tá tudo bem. Então, eu tive a oportunidade de dar comida pra ele. A minha mãe ligou pra ele. A minha mãe pediu desculpa, ele pediu desculpa pra minha Que mãe, bonito. pediu desculpa pra minha mãe. E o pai da minha filha, né, tava lá comigo. Eu ia te falar, nessa época eu tava com ele ainda. Tava, ele voltou Tá. comigo. Entre trancos e barrancos, mas tava do meu lado. E é uma coisa assim que eu sou muito grata, porque igual eu falei pra você também, qual homem, né, Sim. que vai largar a vida no Japão pra tentar algo aqui no Uhum. Brasil, né? E aí a gente veio sem nada, a gente ficou na Bahia. E aí meu pai veio a falecer, ele não resistiu, mas eu consegui ficar 6 meses ainda com Uhum. ele. E uma das coisas que ele não conheceu, a B, mas quando eu cheguei aqui ele teve um pouco de noção, né? Porque ele Uhum. começou a ver, ele começou a pegar, recuperar a memória, ele já estava reconhecendo todo mundo. Então ele lembra um pouco. Ele chegou a conhecer a B. A B era muito pequenininha, ele chegou a reconhecer. E aí ele, nessa fase, né, de quase. Eu lembro que antes ali dele morrer, eu agradeci a Deus na cama. Porque desde pequenininho o meu maior medo era perder o meu pai. Hum. Eu dizia, meu Deus, se meu pai morrer, eu quero morrer junto, porque é a única coisa que eu amo nessa vida, era o meu pai. E aí eu falava pra Deus, meu Deus, meu Deus. E aí quando o meu pai faleceu, a minha filha tinha 1 ano e meio, e eu agradeci, enquanto ele estava lá de cama quase morrendo, eu agradeci. Eu vi como um presente, porque não tomava anticoncepcional, me engravidei sem querer. 20 anos, gente, eu engravidei, era muito nova, muito nova. Nem me cuidava. E aí eu comecei a pensar e agradecer muito.
eu tenho certeza, assim, no fundo do meu coração, eu quero continuar acreditando que Deus sabia a dor que eu ia ter de mais um buraco, sabe? Uhum. E aí ele me deu a Beatriz. E eu era novinha, então a gente com bebê, né? Parecia uma boneca, eu cuidava ali, a gente era muito apegado. E foi onde eu comecei a agradecer mais pela minha filha e tal. E aí a gente voltou pra São Paulo. Tá. Aí eu vim morar mais uma vez na casa dos outros. Graças a Deus, né? Porque a gente não tinha nem onde morar. A gente foi morar na casa dos pais dele. Sim. Me dava super bem, super bem. Só que eu era difícil, só que ele também era difícil. Sim. Então, qualquer briga ele mandava embora. Qualquer Com a briga, pega pequena, suas né? coisas e vai embora com a minha filha, né? Com a Beatriz, pequenininha. Pega suas coisas e vai embora. E eu sempre dizia, qualquer briga, eu também falava, eu vou embora, eu Não vou tinha nem pra embora. onde ir. Não tinha nem pra onde ir. Tava vendendo roupa no carro. Tava vendendo roupa no carro. E aí, até um ponto que a gente brigou muito feio. Eu lembro que era no meio da semana. A B devia ter uns 5 anos, 4. A B era muito pequenininha. E aí, ele mandou eu ir embora na frente da B. Falou assim, pega suas coisas e vai embora, some da minha vida. O que que eu fiz? Catei chorando, desesperada. A B, na mesma hora, mamãe, vamos embora daqui, mamãe, vamos, Pecado. por favor, vamos embora daqui. Eu falei, não, agora deu, basta, agora chega. Aí foi onde eu decidi me separar, me separei. Nessa época eu já tava igual eu falei, né, eu vendia roupa no carro, então eu Hum. levantei uma grana. Mais tarde a gente vai falar disso, porque assim, ó, e é isso também que nos une muito. A Uhum, inquietude, uhum. a dor, mas peraí, que o que tiver no meu É. alcance eu vou fazer. A gente vai chegar lá, porque essa mulher construiu um império, tá? E aí houve o rompimento. Sim, a gente se separou. Você foi morar onde? Eu fui morar numa kitnet, Uhum, por enquanto, porque eu trabalhava vendendo roupa, uhum, né? E aí eu voltei também com suplemento lá do Japão. uhum. Então eu vendia roupa no carro, eu ia no Brás comprar as roupas, eu ia de madrugada carregar os carrinhos e vendia roupa no carro, vendia corsete, sabe aqueles Sim, corsetes que lembro. antigamente vendia, trazia da China, importava da China pra cá. Eu tinha todos os macetes, ficava pesquisando muito, né? Uhum. E aí eu trouxe os corsetes pra vender aqui. Aí eu comecei a levantar uma grana. E tem uma amiga minha na época que fala assim, Gleice, tem tudo pra dar certo, monta uma loja. Eu tinha medo, mas eu não tenho dinheiro. E eu fui juntando um dinheiro, comprei esse meu carro, e na época era um Fitzinho de 2009. Comprei esse carrinho, vendi as coisas no carro, até o ponto em que eu falei, cara, eu vou montar a loja. Aí eu montei a minha loja de roupa, minha primeira loja de roupa, e aí eu fui guardando dinheiro e tal, eu tive esse dinheiro. E aí, pra sair de lá, eu tinha que ir pra um lugar menor, um lugar que eu tivesse Sim. condição. Eu aluguei uma kitnet onde tinha um quarto e uma cozinha e um banheiro. E aí eu fiquei com uma B ali. Depois de alguns meses, já que eu tava confiante, eu vendia muito lá na Uhum. loja. E aí eu peguei a minha família foi lá até passar o fim de ano nessa kitnet comigo. E aí eu criei confiança. Eu falei, cara, eu vou arriscar e eu vou fazer dar certo esse negócio. Aluguei um apartamento. Na época, uns R$ 1.500, sozinha. Aluguei esse apartamento. E aí dei conta. Fui indo, fui indo. Tava separada, não tava? Uhum. Tá. O que aconteceu? Arranjei mais um namoro. Conheci mais um rapaz. Eita, mas era É, namoradeira. conheci mais um rapaz que é o pai da minha pequena. Escuta essa história. Quando eu falo que ou ele é muito bom e a gente dá um jeito de sumir, ou a gente atrai o que é ruim mesmo, né? E aí eu conheci essa pessoa que na época eu amava, foi uma paixão assim muito louca, porque quando a gente sai de um casamento conturbado, é igual você conhece a pessoa que é mil maravilhas. Só que, gente, não é mil maravilhas sempre, né? Só que quando você sai de um relacionamento conturbado e aparece alguém Mediano? sim, tal, nossa, Tá ótimo. paraíso, me apaixonei. Foi aonde eu comecei a me perder ali. Tá. Por quê? Eu busquei nesse relacionamento tudo, eu acho que faltava na minha vida. Então ele tinha uma família maravilhosa. E aí eu tava sempre junto com essa família. Ele tinha as irmãs, ele tinha um lugar para eu estar sempre indo no fim de semana. Então, era uma família muito querida, é até hoje. E aí, mais uma vez, eu fui procurar. Então, eu procurava sempre alguma coisa. Era um celular, era alguém que mandou mensagem. Eu ficava procurando A no criança celular. desconfiada, né? Cara, eu era muito desconfiada, muito. E outra, por tudo que a gente passa na infância. Eu não sei você, mas quando você passa por uma traição, Meu você Deus. acha que todos os relacionamentos vão te Todo trair. mundo vira.
todo mundo vira alvo. Sabe no começo do meu casamento? Mas a história aqui é da Gleice, tá? Só vou abrir mais um parênteses aqui. O Thales falava assim, o Thales falava pra mim muitas vezes, eu não vou te enganar. Você às vezes me trata como um inimigo. Parece que eu tô sempre te enganando. Eu falava com ele, e ele sempre foi muito bom. E eu falava com ele como se ele tivesse. Eu tava sempre desconfiada. E teve uma hora que ele disse: Eu não sou teu inimigo. Eu não vou te enganar. Por que que tu me trata como se eu estivesse te enganando? A gente não sabe fazer de outra maneira, né, Gleice? Sim. E aí eu sempre buscando, sempre. Até um ponto, cara, ninguém aguenta, né? Não. Mesmo a Ninguém pessoa boa, aguenta. né? Ninguém aguenta. E aí a gente terminava, voltava. Quando a gente terminou, eu descobri. Ah, antes da gente terminar, por essa paixão louca, o que que eu fiz? O que que eu fazia? Eu só queria namorar, só queria estar junto. Então, ao invés de estar na loja vendendo e trabalhando, eu estava com ele. Sim. E os dois, literalmente, foi assim, pro fundo do poço. Só que eu fui mais. Financeiramente. Sim, eu fui mais porque ele morava com o pai E tu dele. não tinha suporte. Não, não tem outra E opção. já tinha uma filha. Sim, e com uma filha. Então eu tinha um apartamento para alugar, para pagar, eu tinha comida para colocar pra dentro de casa, eu tinha aluguel, eu tinha uma funcionária. Só que quando a gente tem uma funcionária e ela era muito boa, uma querida, quando a gente tem um funcionário e a gente ele vende, só que quando Uhum. a gente tá ali dando a cara, e eu gostava de vender. Sim. Só que eu comecei a ir para casa dele, se encontrar com ele nos fins de semana e no meio de semana. E aí eu Esqueceu da comecei. loja. Sim, total. Total. Eu tava tão apaixonada que eu comecei a me perder. Então, Como que você tá emocionalmente abalada, ao mesmo tempo que você tá apaixonada, mas chega um momento que você tá emocionalmente abalada e você vai conseguir vender, ou você vai Uhum. conseguir fazer compra. Cara, aí foi afundando aos poucos. Foi vendendo menos, brigava muito, atingia a loja, eu Imagina. não ia. Então foi dando tudo errado a ponto de eu ter que entregar a Entregar. loja. Só que o único recurso que eu tinha no momento era a loja. Então foi tão assim, como que eu posso dizer? Foi um fundo de poço que eu não tinha como subir mais. Não tinha como. Não tinha outro valor, não tinha como eu me sustentar. O que que eu fiz? Eu devolvi a loja e aí eu pedi ajuda para os meus irmãos. Uhum. Então, eu entreguei o apartamento que era aluguel, eu peguei as coisas e mandei para casa do pai do meu namorado, que eles tinham espaço lá para ficar lá, porque eu não tinha mais como pagar o aluguel. Uhum. E aí a única opção era: vai morar na cidade onde ele mora ou ficar na cidade onde a sua filha estuda. Uhum. E nós mães, nós vamos sempre pensar nos nossos filhos. Sim. E já não tava lá essas coisas. Então, Sim. eu tava grávida. Você engravidou da Isa daí? Sim, eu tava Tá. grávida da Isa nessa época. E antes de engravidar da Isa, a gente já tinha terminado. Só sabe aquele gato cachorro? Vai e volta, vai e Uhum. volta, vai e volta? Foi nessa época que eu engravidei. Então foi uma fase muito difícil. Eu não queria. Eu pensei em fazer besteira. Aí ele pediu, pelo amor de Deus, não faz. A gente dá um jeito, a gente vai ficar junto e não sei o quê. Só que eu falei, meu, mas como? Se a gente não dá certo, eu vou Uhum. ficar junto só por causa da criança, você vai ficar junto só por causa da criança. E aí eu tinha essas duas opções. Ou eu ia para a cidade dele, morar e não pagar aluguel, ter onde ficar, ou eu ficava em algum lugar e me virava. Só que eu não tinha condição mais. Sim. Eu recorri ao meu irmão e minha irmã, me ajuda pelo menos alguns meses até eu me levantar, eu procurar o que fazer. Então, por uns meses eles me ajudaram financeiramente, eles me emprestaram dinheiro. E aí eu consegui comer, eu consegui. Só que aí eu tinha que fazer alguma coisa ali da minha vida. E aí eu não fui para casa do meu ex, né? O pai da minha bebê na época. E aí o que que eu optei? Em ir para casa de uma amiga. Uhum. Essa amiga, Grávida. Foi pra casa de grávida, uma amiga grávida grávida, e e com a com a Bia. Beatriz, isso, com a Beatriz de 6 anos, 7 anos, mais ou menos. Eu fui para casa de uma amiga, isso aí eu acho que você não sabe ou sabe, mas eu vou contar aqui para vocês. Eu tinha uma senhora amiga minha que estava sempre comigo. Ela devia ter uns 70 e poucos anos. Amava essa senhora. E a Bia até chamava ela de vó, tal. Ela estava sempre junto ali comigo. Eu ia pro shopping, eu pagava tudo pra ela, carregava ela, tava sempre comigo. Uhum. E ela falou assim: Gleice, fica na minha casa. Fica na minha casa que depois a gente dá um jeito, a gente é muito amiga e tal. Aí eu fiquei. Aí então ela morava numa kitnet. Era um quarto, uma sala
banheiro e cozinha. Aí eu fiquei lá, então eu levei só o colchão pra Uhum. mim, pra B, e grávida. E aí, nessa época, eu ainda tava no fim da loja, então tinha poucas roupas ali, eu não fazia mais compra, mas eu fui segurando com um pouco, conversei com o administrador, falei, segura pra mim, pelo menos pra eu vender e eu juntar um dinheirinho, né? Então eu fui vendendo ali, a funcionária conseguiu me dar esse apoio também de continuar ali na época comigo. E aí, o que que ela fez? Ela deixou eu ficar lá, então. Eu conseguia, com o dinheiro da loja, pagar a comida. Então, eu Uhum. comprava as coisas do mercado, eu ajudava na água e luz, na casa dela. Era o que eu fazia com o dinheiro que eu conseguia das poucas Uhum. roupas vendendo ali. E o que a minha irmã me emprestou também na época. E aí, eu, no dia a dia, tal, foi no fim do ano, amiga. Isso aí foi uma mancada de verdade. No fim do ano, ela foi passear. E aí eu lembro que eu dei R$ 300 pra ela. Uhum. Vai lá, né? Curtir e tal, obrigada. Sempre agradecendo por eu estar aqui e tal. Vai lá e eu sempre dava esse valor pra ela, um dinheiro pra ela passear. E ela foi pra Minas ver a irmã dela, que tava doente. E aí eu fiquei na casa dela sozinha. E aí a menina loja era perto, né? Falei, eu vou em casa, ela tava viajando, eu vou em casa tomar um café e daí eu volto pra loja. Então foi o que eu fiz. Eu tomei café, deixei lá a bagunça do café. E aí eu fui pra loja. Só que ela disse pra mim que ia voltar na segunda-feira. E isso foi num sábado. Ela foi na semana, ela falou que ia voltar na segunda e ela voltou no sábado. Amiga, eu deixei o café da manhã e eu deixei a louça do almoço. Então Uhum. eu era desorganizada, eu era preguiçosa. Só que não foi, tipo, eu deixei Tava acumular grávida, coisa, né? sim. E eu ia arrumar depois, no fim do dia, eu ia estar sozinha. Essa minha amiga chegou em casa e ela me A mandou, senhora. a senhora, uma mensagem bem assim: pega suas coisas e se manda da minha casa. Pega suas coisas e vai embora, sua porca. Meu Deus. Você, olha a bagunça que você fez aqui na minha casa. Isso não é coisa que se faz. Uma senhora, né? Isso não é coisa que se faz. Olha a bagunça que tá aqui. Eu comecei a chorar, num desespero, a gente grávida fica emotiva, né? Imagina. E aí minha funcionária, Glícia, eu não acredito que aconteceu com ela. Eu acredito que ela foi pra lá e as irmãs, meu, ela vai ficar na sua casa, Com ela toda grávida. certeza. É, Uhum. ela grávida, é melhor você dar um jeito dela ir embora. Não pega esse BO, Ela né? aproveitou. Na emoção, né? E eu chorando desesperada. Ela não deixou eu nem subir, tá? Ela Tava com quantos meses juntou. aí? Eu devia já estar com 6 Uhum. meses. E eu chorando desesperada. Falei, meu Deus, mais uma vez eu vou ter que dar um jeito e tal. E aí ela juntou todas as minhas coisas e deixou lá embaixo. Pra eu pegar, numa caixa. E aí eu desesperada. Falei, meu Deus, eu vou pra onde? Por que eu não Com uma fui? bebê E a B. grávida. Aham, e a B. E eu pensei, meu Deus, o que que eu vou fazer? Né? Pra onde eu vou? E aí eu... E por que que eu não fui lá pra cidade do pai da minha bebê? Porque eu não queria tirar a Beatriz da escola. Uhum. Porque como que eu vou tirar ela da escola? Porque eu sempre priorizei uma escola boa e o pai dela que pagava, eu não pude tirar, e aí eu deixei ela lá. Então, por isso que eu passei por essa fase ruim. Porque senão eu poderia muito bem Uhum. ir lá pra casa dele, não pagava aluguel, ia comer, né, nas custas do, Uhum. do sogro e tava tudo bem. Só que e a minha filha e a Beatriz, né? Uhum. E aí eu decidi que não, que ia ficar. E eu falei, cara, eu vou ter que procurar algum lugar pra eu morar. Só que eu não tinha condição de pagar. Uhum. E aí, na loucura, eu chorando no mesmo dia, desesperada, eu procurando, eu passei na rua de um salão de uma amiga minha. E aí, eu perguntei, contei a história lá, e não acredito, o que que ela fez isso? Uma pessoa muito querida também, falou, nossa, vamos lá buscar as coisas na casa dessa véia agora. Eu tinha uma Duster. E aí, a gente foi lá, busquei tudo, e ela falou assim, que eu falei que eu tava procurando uma casa pra eu morar, de até R$ 800, que aí eu dava um jeito. E ela falou assim, eu vou conversar com a minha mãe. Por quê? A minha mãe, ela mora sozinha, e ela tem um quartinho, né? E eu acho que dá pra você ficar lá, vou conversar com ela. E ela conversou com essa senhora, que hoje considero uma mãe, porque o que fez, né? Ela me acolheu, ela deixou então eu ir para esse quarto. A cama era dela e uma cômoda, assim, era dela também. Então eu vim só com a B e o meu carro, e com as roupas. E as coisas ficou tudo lá. Mandei tudo de volta lá pra cidade do pai da Isa. E aí a gente ficava nesse quarto. Foi uma fase, assim, muito difícil, porque eu me sentia muito sozinha. Imagina. Muito sozinha, porque eles iam pra festa, eles iam curtir muito festa mesmo, sabe? Uhum. Churrasco, tá sempre junto no meio de um monte de gente. E eu não tava me sentindo bem, estar feliz, brincando e bebendo com os outros.
eu não tava bem. Eu falei, cara, eu vou ficar sozinha. Então, eram momentos que, por imaturidade, eu deixava de ir pra casa do pai da minha bebê, porque eu queria me mostrar forte, Uhum. mas morrendo de saudade. E eu preferia ficar sozinha porque eu não queria sair com o pessoal, porque eu não tava bem. E tinha Então, uma filha também, né? sim, sim. Só que a Bela tava sempre na casa do pai Do também, pai. né? No fim de semana. Então, era o fim de semana que eu tava muito triste. A Uhum. B ia pro pai, e eu ficava ali, todo mundo saía. Era uma fase onde eu me sentia muito sozinha, muito triste. Foi uma fase muito, muito triste, porque eu só chorava, Mai. Eu não sabia o que fazer. Como que uma pessoa não tem onde morar, a pessoa tem uma filha e tá grávida e vai ter mais uma filha? Uhum. Sem ninguém, sem ninguém. E sem um apoio, sem ninguém. Porque a minha filha nasceu, ela ia ter o pai e tal, mas e eu mais uma vez, com Uhum. 2 crianças? E aí eu só chorava. Eu recebi até um Citotec, eu acho o nome, pra tirar. Uhum. Eu me senti muito mal. Eu só chorava. Todos os dias eu só chorava. Foi uma fase assim que, cara, foi muito triste. Eu sofri muito, 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 muito. Foi uma gravidez assim que, nossa, terrível. Eu chorei Uhum. muito. Sofri muito. E chegando ali próximo de nascer, né? Eu fiquei na casa dessa minha amiga acho que uns 2, 3 meses, nesse quartinho. E aí eu tive que ganhar a Isa lá na cidade Uhum. do pai, né? E aí a B ficou com o pai dela aqui, e aí eu fui ganhar lá. A Isa nasceu, fiquei alguns dias ali com eles, né? Um mês mais ou menos. Só que eu tinha que voltar. Eu tinha que ficar com a minha outra filha. Uhum. Não dava pra eu viver a vida ali de amores e com o bebê. Eu tinha uma outra filha, eu tinha a Beatriz, Sim. né? E, e aí eu voltei, só que com um plano, com uma estratégia. Eu pedi ajuda ao pai dele. Falei assim, você consegue me ajudar pelo menos uns, sei lá, uns 3, 4 meses pra eu ver o que eu vou fazer? Aí ele falou, sim, sim, ajudo sim. Aí eu dei um sofá. Tinha um sofá que eu paguei na época R$ 3.000. Eu dei esse sofá. Eu falei, fica com esse sofá aqui, que vai ser uma troca, né? Pra eu não ficar dependendo. Eu Uhum. nunca gostei de ficar dependendo. Então eu deixei esse sofá aí, que tá lá até hoje, em troca desse pagamento de aluguel. Então ele pagou ali R$ 800. E eu não tinha muita opção. Então ele alugou outra Esse, casa pra vocês. sim, aí eu voltei pra cidade onde eu moro, que é São Paulo. Eles são de Embu das Artes, que dá ali Uhum. 30 minutos. E aí eu voltei para São Paulo. E aí a gente alugou, procurei uma casinha lá, uma casinha de R$ 800, muito simples, onde tinha 2 casas no fundo. Era uma casa que tinha barata, era uma casa muito simples. Agora você, a Bia e a Isa já. Isso, Fora da barriga. isso, fora da barriga. Nós Que três. história, hein, pessoal? Nós três. E aí eu sozinha com elas, sem fazer nada, pensando o que fazer, sem fazer nada. Eu, meu Deus, o que que eu vou fazer? O que que eu fiz? Vou tentar vender roupa. Só que é diferente, né? Uhum. Agora é diferente. Porque eu não tenho a condição de comprar as roupas que eu tinha antes, Uhum. né? A gente tem que ter variedade, né? A mulher gosta de variedade. Eu não tinha a condição, eu não tinha a vontade, eu A não tinha visão, o a tempo. estratégia. Sim, eu não tinha o mesmo tempo que antes. Uhum. Agora eu tinha um bebê, né? Eu não tinha como. Era muito diferente, muito diferente. E aí eu conversando com o pai dela, eu falei, cara, eu preciso me virar, preciso fazer alguma coisa. Eu preciso ver o que eu vou fazer. Só que antes disso, o pai da Beatriz, ele me colocou na justiça. Ele me colocou na justiça para tirar a guarda de mim. Ele tentou tirar ela de mim. Ele não pagava pensão, ele pagava somente o colégio. Uhum. Eu nunca exigi. É Ele não assim, pagava né? pensão. É chutando cachorro morto. É, Literalmente. sim. E aí, bom que deu certo, porque ele nunca me pagou pensão. Ele me colocou na justiça para tirar. Eu tive que correr atrás de um advogado, na época eu paguei 4.000 para arcar com isso, que eu nem tinha. Uhum. Tive, porque eu tinha medo de perder. Eu falei, meu, como que eu vou sozinha? Eu preciso de uma advogada. Uhum. E aí, lá, a gente entrou em um consenso. Não tem como você ficar com a guarda. É da mãe. Não tem motivos Uhum. O pelo qual você tirar ela, que ele né? alegava? Cara, nem tinha. Ele saiu buscando um monte de coisa, não tinha. Provavelmente que ela tava sendo Sim, negligenciada. sim, condição Aham. financeira, tal. E aí, eu pensei na hora, já que você chegou nessa situação, eu quero a pensão. E ele não Aí, pagava na época. não, Meu só a Deus. escola. Não pagava. Pagava só a escola. Uhum.
E aí ele. Ah, voltando um pouquinho, quando eu tava nessa situação, tava precária, que eu pedi uma caixa de leite. Ele virou pra mim e falou: aqui na minha casa tem, se vira. Meu Deus. E ok, vai, me colocou na justiça. Eu aproveitei, né, que ele me colocou na justiça e falei: então agora eu quero pensão. Aí ele começou a pagar o valor, era 10%, porque ele já pagava a escola, né? Uhum. E aí foi exatamente o valor, era R$ 1.000, era R$ 800 na época, 860 na época. E aí eu consegui, deu certinho pro aluguel, que era Uhum. R$ 800. E foi bem quando o meu sogro, eu falei, é só até essa época aqui. Deu muito certo, que aí Uhum. eu consegui Casou. pagar o aluguel. Só que e aí? E o Meu resto? irmão não precisa, não vai conseguir me ajudar mais, chega, né? Uma adulta com 2 crianças, vou ficar bancando a minha irmã? Não. O Uhum. que eu fui fazer? Eu tinha um carro financiado, que eu tinha também esse carro financiado, que as parcelas estavam, tipo, acumuladas, eu quase perdi o meu carro nessa época. Eu tinha uma Duster que eu pagava 1.200 na época, financiado. Falei, meu Deus, bateu um desespero. E aí a única opção era fazer Uber. Foi aí que entrou o Uber. Exato, fazer Uber. Só que como eu não tenho, não mora minha mãe, meu pai e tia, ninguém mora igual você. É você e você. Uhum. Não tinha ninguém que, fica ali, fulano, vai, cuida. Não, não tinha. E o que eu tive que fazer? Como o pai dela morava longe de casa, eu tinha que deixar ela uma semana com o pai. E aí A eu Isa, fazer né? A a mais Isa, a novinha. pequenininha, porque não tinha quem cuidar dela. Uhum. E aí ela ficava uma semana. Nessa uma semana que a Isa ia para casa do pai, eu fazia Uber. Então eu fazia Uber quase o dia inteiro. Para vocês terem uma noção, eu dormia no carro. Eu dormia, porque o tempo que eu ia para casa, eu perdia. Então assim, quando a minha outra filha ficava no pai também, eu fazia direto, direto. Quando a minha filha, ela estava em casa, a mais velha B, ela estava em casa, aí eu só conseguia fazer naquele horário. Então eu Uhum. deixava ela na escola, corria, fazia integral, voltava de desespero, ou eu pedia alguma amiga para ficar, que a B era maior, né? Alguém ficava ali com ela e pegava, e o pai sempre estava pegando, estava ficando com ela. E aí eu aproveitava para fazer. E aí a outra semana eu pegava a Isa, trazia para Tinha que casa. ficar remanejando os Isso. horários. Aí eu ficava só em casa cuidando delas. Uhum. Foi aonde eu consegui a vaga na creche pública. E aí eu consegui deixar a Isa, olha, aonde entra, né? A primeira eu não queria e eu Uhum. tinha condição de ficar com Sim. ela. Mas a segunda não. Então a segunda eu tive que tirar do peito com 7 meses. A Beatriz, ela mamou até os 3 anos de idade. Uhum. A pequena, com 7 meses, eu tive que tirar do peito. Eu consegui colocar na creche. Aí o que eu fazia? Na semana que ela ia pra creche, eu trabalhava, deixava elas na creche. Ela ficava até às 5. Eu tinha que parar umas 4 para chegar, dar tempo de pegar elas no colégio, voltava para casa e ficava no outro dia. Mas quando era o fim de semana do pai, eu rodava. Sábado e domingo, eu rodava de madrugada, pegava o São pessoal de Paulo, né? balada. Ixi, caía na quebrada, pegava o pessoal em balada, e levava cantada, e já fui assaltada 2 vezes no desespero. Sempre passando por situações que eu falo, cara, Meu eu Deus. olho para trás, nem eu acredito que eu passei Que eu tô viva. isso. Nossa, muita coisa, muita coisa. E aí eu tinha o fim de semana e contando aqui sobre a minha história de Uber, eu chegava nos finais de semana onde eu via as famílias, eu pegava a família de um lado, pegava a família de outro, aquele almoço de domingo. E era uma coisa que eu sentia muita falta, que eu nunca tive, né? Um almoço em família, Uhum. de domingo. E era só o que eu queria. Eu queria estar em casa, eu queria estar curtindo as crianças, eu queria estar com elas. Só que eu tive que pagar esse preço, eu tive que sair para fazer as pessoas felizes, né? Uhum. No Uber eu me reencontrei porque eu ouvi muitas histórias, eu compartilhei, então foi meio que um desabafo naquela época de Uber. Eu comia as marmitas da rua, eu não tinha horário, era tudo desorganizado. Eu mal voltava para casa e dormia. Eu só parava em casa quando a corrida era perto, que eu conseguia tomar um banho, descansar um Uhum. pouquinho. Eu voltava. E engraçado que as pessoas diziam para mim: Gleice, você trabalha muito, você precisa descansar. E eu parava de pensar que descansar como, cara? Não tem como. Com Eu não duas tenho filhas pra criar. opção. Eu não tenho opção. E aí aí eu consegui, né, com o Uber, acumulei um monte de multa porque eu ficava desesperado fazer corrida, eu corria. O O passageiro pedia para correr, eu corria, porque eu tinha medo de perder a nota e Uhum. essas coisas todas.
levei um monte de multa, que isso aí ficou depois. E aí eu consegui parar, não, porque na verdade eu não queria parar. Uhum. Entrou a pandemia. Na pandemia, deu a parada geral, né, o lockdown. Foi onde eu descobri que eu tinha que parar por causa do meu coração, por causa daquele probleminha Uhum. lá, a gente não sabia exatamente a real, eu falei, não vou arriscar, porque senão Uhum. eu vou perder as minhas filhas. Aí eu Onde tive é que que vão as parar. minhas filhas? Talvez tenham o Sim, mesmo fim que o meu. sim, sim. Aí eu decidi parar de fazer e, cara, é tudo ou nada. Nessa época, olha só a que ponto que uma mãe chega. Nessa época eu tinha um cartão de crédito, que eu tinha um limite ali de 8 mil reais. Era a única coisa de valor que eu tinha, que era o meu nome. E aí eu lembro que eu comecei a usar esse cartão. E comprar comida, e gasolina, o básico mesmo, bem básico. Teve um dia que eu decidi, falei com meu irmão, tá difícil, não tem como, eu tô ficando doente. Chegou a um ponto de eu querer tirar minha vida. E eu só pensava, cara, pelo menos elas têm os pais. Eu vou morrer, vai acabar. Pra que eu tô aqui? Sim. Tipo, eu não sirvo pra Muito nada. sofrimento, né, mãe? Tipo, eu sou uma inútil. Pra que elas querem uma mãe? Se eu morrer, elas vão estar bem. Pai tem condição, vai ter os avós, vão ter cuidado. Era uma voz interna, assim, Uhum. sabe? De tipo, vai, faz. Era o inimigo mesmo. Aí eu fui pra igreja de novo, a gente só busca na dor, né? Uhum. Fui na igreja de novo, consegui me Erguer. restabelecer, me reerguer. E aí eu conversei com meu irmão falou, vem pra cá, porque você vai se matar. Uhum. Foi onde eu falei, cara, eu vou abandonar tudo e seja o que Deus quiser, porque a gente sempre fica preso naquilo, né? Pô, Uhum. mas eu só tenho isso e se eu perder. E aí eu lembro que com o único pouco que eu tinha ali, meu irmão falou, eu te ajudo, você vem, eu pago a gasolina. E eu tinha um pouco do cartão, um pouco do limite. Como que eu ia pagar esse cartão? Não sei, ele ia ficar estourado. Sujei meu nome, né? Sim. Ficou uma multa enorme aí. Mas era o que eu tinha. Ou eu Uhum. tirava a minha vida e acabava com aquilo, ou eu usava o cartão de crédito, que era a Sim. única opção. Aí eu estourei esse cartão, fui pro Rio Grande do Sul Com as meninas. com as pequenas. Dentro do carro. Saí de São Paulo a Rio Grande do Sul com esse carro, né? Porque não tinha mais como fazer Uber Uhum. e tinha parado tudo, elas não tinham a pequena, a mais velha não tinha aula. E aí eu fui pro Rio Grande do Sul dirigindo. Uhum. Amiga, eu saí de casa 5 horas da manhã. Eu cheguei lá. Não, eu saí acho que às 4. Eu cheguei lá, acho que quase 1 hora da manhã. Imagina você viajar de Meu São Deus. Paulo a Rio Grande do Sul sozinha com 2 crianças. Uhum. Mas foi tão bom assim, eu esqueci tudo. Eu postei até naquela época que a gente usava TikTok. Tava tão feliz, eu parecia tipo, cara, acabou, sabe? Acabou. Eu saí de São Paulo, parece que acabou. Deus foi tão maravilhoso que ele tirou um pouco, sabe? Tipo, já era, acabou, Uhum. vive isso. E a gente parava na parada e eu comprava as coisas, deixava elas comprarem o que queria e eu no cartão estourada. Vou dar tudo que vocês quiserem. E colocava combustível, deixava elas correr no posto de gasolina, elas não entendiam nada mesmo. E aí eu curtia. Eu lembro que eu passei por essa BR aqui de Floripa, dessa estrada aqui, porque ela é mais tranquila, né? Elas são 2 mãos, eu vim por Uhum. aqui, que meu cunhado falou. Vai por aqui, que é mais tranquilo. E eu passava na beira dessas praias aqui, e eu só dizia, meu Deus, que lindo, né? Que lindo. Nossa, como é bom desfrutar. Eu esqueci por um tempo, assim, sabe? Até chegar lá no Rio Grande do Sul. Que aí meu irmão falou, vem morar aqui. Por pouco eu não fui morar lá. Uhum. Eu falei, mas tem os pais, como que eu vou deixar? Sempre pensando, né, nas Sim. crianças. E os pais, como que eu vou deixar? E não sei o quê. Mas aqui você tem a nós, né? Aqui você tem eu, a sua cunhada, minha filha. E eu falei, não, mas tem os pais. Eu sempre com essa preocupação por elas, não por ele, mas por elas. Elas têm que ficar com os pais, porque lá atrás eu não pude. E agora eu não vou tirar elas de perto, né, dos pais. E aí eu falei, não, eu tenho que ficar lá. Até bati o pé. E nessa época que eu tava lá, sem pensar, né, no que ia acontecer, cara, olha que louco. Acho que Deus já sabe de tudo que vai acontecer. Porque eu não pensava, como que eu vou voltar pra São Paulo? Eu vou sobreviver de quê? Eu não pensava. Eu vivia ali, esquece tudo e vive a vida. Deus provendo, né? Exatamente. Eu acho que de forma inconsciente eu acreditei nisso. Uhum. Foi quando eu conheci o Anderson, o meu marido, o James, né, que a mãe O chama de James, meu o mordomo. James. Aí eu conheci ele pelo Facebook. Ele me chamou no Facebook, a gente começou a conversar. Mais uma vez, uma carência emocional, né? Querendo Suprir. É.
E aí a gente conversa vai, conversa vem. Só sei que a gente já tava ali namorando virtualmente. Uhum. Literalmente namorando, dizendo que ame tudo, E o amiga. Anderson, ele tem uma história muito parecida também com a da Gleice, né? Sim. Que também, ele também vem de família japonesa e também foi abandonado com a mãe, né? O Anderson até tem uma história que eu sempre me emociono, que ele disse que viu a mãe indo embora enquanto ele estava na frente do portão olhando essa mãe. Então, as duas histórias se conectaram, as duas dores se conectaram naquele momento, né? Sim, ele até me contou uma vez que ele sofreu muito, muito. Eu acho que é um pouco mais parecido com a sua história dele, Uhum. né? Ele me contando que a mãe saía à noite e deixava ele com 5 anos e a irmã com 2. Meu Deus. Ele disse que na hora da fome, quando ele acordava com fome, ou que ele tava com fome, a mãe saía o dia inteiro, deixava eles dois sozinhos na casa. Ele Uhum. comia Toddy, o pote de Toddy, ele e a irmã dele, com fome, não sabia, né? Acabava Comendo só o comendo pó, né? ali, matando, tentando matar a fome. Então, realmente, as histórias, né, elas se conectam, elas se encontram. A gente sempre vai atrair uma história parecida Uhum. com a nossa. E aí, eu conheci ele lá, pelo celular, e a gente começou a se gostar. Uhum. Olha que loucura, a gente faz cada. Ainda bem que hoje mudou tudo, né? Porque chega, né? 36 anos, ficar vivendo de aventura e tentando a sorte, não dá, ainda mais com 2 filhas, imagina? Não tem como. Aí eu conheci ele lá e do nada a gente começou a namorar pelo celular. Eu lá no Rio Grande do Sul, ele tava em São Paulo, ele tinha acabado de chegar do Japão. Veio com uma mão na frente e outra atrás. Deu a louca, veio embora, vou viver a vida. Morando na casa de favor também, viu como se Como conecta? as histórias são parecidas. Uhum. Morando de favor na casa de um amigo. Só um pontinho aqui. Quem conhece a gente hoje, quem não me conhece e conhece só ele, deve achar, ele conheceu a Gleice, está se dando bem porque a Gleice tinha uma vida Uhum. boa. Uhum. E quem não conhece o, o Anderson e conhece a Gleice, vai achar, a Gleice se deu bem porque conheceu o Anderson. Não. E ninguém sabe disso, tá, amiga? Ninguém sabe. Tô abrindo aqui e é algo muito íntimo Aham. nosso, né? Quando eu conheci o meu marido, ele estava morando de favor na casa do amigo dele. Não tinha para onde morar, não tinha mais condições, porque o pouco que ele veio já tinha acabado. E ele também, mais uma vez, teve que ouvir uma briga, né? Que esse amigo dele falou assim: Meu, não dá, você tem que arranjar um lugar para você ficar. Porque ele era casado, tinha os filhos, por mais que fosse amigo, não estava dando certo. E aí, nessa época, a gente começou a se conhecer, começou a se gostar, e vem conhecer, vem, vamos. Decidi, falei pro meu irmão, vou embora. Meu irmão nem sabia por quê, Uhum. mas eu fiquei na louca, vou embora, vou embora. Lá eu dou um jeito, lá eu me viro. A minha ideia era o quê? Voltar e fazer Uber de novo, Uhum. porque tava voltando tudo normal. Vou fazer Uber de novo e aí vai dar tudo certo. E eu vou encontrar ele, porque eu me apaixonei, vou encontrar ele. A gente veio a viagem inteira conversando, amiga. Ele de lá até aqui conversando. No momento que as minhas dormiam, eu e Legal. ele me acompanhando, conversando, conversando. E aí, chegando aqui em São Paulo, a gente se conheceu. Foi muito rápido também. A gente se gostou, se conheceu, já ficou junto, já foi morar junto. Uhum. Nessa época, teve o auxílio emergencial. Lembro. Uhum. Eu ganhava 1.200 e ele ganhava 600, que ele conseguiu também. Uhum. A gente começou a namorar, a gente decidiu morar junto, porque ele não tinha para onde ele ir mais. Uhum. Ele tinha que alugar alguma coisa, só que ele também não tinha trabalho. E eu também não. Só que eu ainda tinha o valor do meu aluguel, da pensão, e os 1.200 era para eu comer, então eu não precisava mais fazer Uber, eu ia Uhum. viver com os 1.200 reais. Até quando, eu não sei, porque eu não sabia até quando ia o auxílio, Uhum. né? E aí ele veio com 600 reais dele e a gente se juntou. Então a gente conseguiu ali conciliar tal, e ele começou a procurar o que fazer, a gente começou a estudar pela internet, o que a gente vai fazer? A gente tem que ter uma vida melhor. Ele sem nada e eu sem nada, só o auxílio. Uhum. E aí, ele foi muito homem, assim, muito pai mesmo. Uhum. Porque tinha um senhor que ele trabalhava com academia, Uhum. mexer, regular. Sim. Manutenção. Isso, manutenção de academia. Ele começou a ensinar o Anderson. Uhum. E o Anderson, ele não queria o dinheiro, ele queria aprender, que ele é muito Uhum. assim também, né? Ele queria aprender para ele poder criar o negócio dele, para ele poder ganhar mais. Ele ganhava, amiga. Chegou um momento que acabou o Uhum. auxílio e eu só tinha um aluguel. E Sim. ele, você não vai fazer mais Uber. Foi homem suficiente, falou, você não vai fazer mais Uber. E eu, mas eu consigo, porque eu já fiz, não sei o quê, enquanto você não consegue fazer nada. Ele falou, não, você não vai fazer mais Uber.
E aí ele foi para trabalhar de ferramenta, chegava tudo preto, para ganhar R$ 30 Sim. por dia. E ele ganhava ali por dia, no fim de semana ele recebia. Eu lembro que a gente catava aquele dinheirinho, a gente ia no mercado e comprava pão, comprava bolacha de água e sal, a gente só comia isso, né? Não sabia alimentar, né? Sim. A gente comia essas coisas e uma vez ou outra a gente tinha uma mistura melhorzinha ali Uhum. com o dinheiro da semana que ele trabalhava. E aí, conforme foi passando, eu decidi voltar com o suplemento de novo. Isso que eu ia falar, agora a gente vai entrar Uhum. nessa parte. A Gleice, gente, ela construiu um império, porque o que a gente pode perceber aqui nessa história? É uma história muito doída, uma história de muito... É muito inspiradora, né? Ao mesmo tempo que é muito doída, é muito Superação. inspiradora, muita superação, muita força. Força não só por ela, mas pelas meninas, né? E eu conheço essa família, eu sei o quão eles realmente são dedicados a essa família. Só que sempre foi uma mulher muito inquieta, né, Gle? Sempre foi uma mulher muito inquieta, querendo dar o melhor para suas filhas. E depois, posteriormente, para sua família, que foi com o James. Hoje os dois, né, eles são um casal muito bem sucedido, eles têm aí, construíram um império em torno de um suplemento de emagrecimento, que é um suplemento de verdade, né, não é um remédio de Sim. emagrecimento. Eu queria saber como que entrou, porque assim, hoje, depois dessa história inteira, né, que a gente trouxe, eu conheço a Gleice. Conheci a Gleice não por essa história, mas como uma mentora, como uma líder que ajuda as outras mulheres a emagrecerem de forma definitiva, curando os seus traumas. Como que entra, tá? E agora eu quero que você. Agora a gente vai trazer pro real aqui pro hoje. Como que entra a história do suplemento? Como que entra o emagrecimento na sua vida? E como que entra essa missão e esse chamado de ajudar a outras mulheres a emagrecer por meio dos traumas, curando as suas feridas? Como que entra, assim, essa Sim. atualidade? Quando ele estava ali trabalhando, né, para ganhar R$ 30 por dia, ele falou, amor, eu vou juntar um dinheiro e aí você volta a fazer o que você fazia. Uhum, O que eu fazia antes? Eu não vendia roupa? sim. Eu falei, amor, vamos tentar de novo. Então eu tentei 3 vezes com roupas, porque Uhum, eu só me via fazendo isso. sim. A pessoa não tem uma formação, a pessoa teve uma base só de limitação, a pessoa que foi chamada de burra a vida inteira, de incapaz. Eu só sei vender roupa, eu falei pra Uhum. ele. Ele falou, então vamos vender roupa. Ele pegou o dinheiro, acho que foi até um dinheiro que ele trabalhava, ele pegou um dinheiro, a gente foi comprar roupa. E mais uma vez eu tentando vender roupa. E roupa, cara, se você não vende, acumula e fica Sim. aquele É negócio lá, prejuízo, né? fica aquele negócio que não tem o que fazer mais. E aí eu falei, amor, não dá, tô com um monte de roupa e não tô vendendo. Antes eu tinha um espaço físico mais. Uhum, E agora como que eu vou ter roupa? Não tem como, a pessoa não tem como vestir na minha casa. uhum. Para você trabalhar no online com roupa, você tem que ter uma baita de uma estrutura em muitas quantidades. E aquilo já era o começo também, né? Pandemia Uhum, agora que tava sim, subindo a coisa do online. sim. Eu até fiz algumas vendas, porque eu tinha, na época, eu tinha o Facebook, eu vendia pelo Face, então eu tinha algumas clientes da Uhum, loja. Só que, cara, não durou muito tempo, porque elas compram roupa e elas querem novamente outras roupas. claro. Só que eu não tinha o dinheiro para ficar renovando, né? Reinvestindo. Não tinha. Aí eu falei, amor, não dá, não tem como, meu Deus. E bati o desespero, porque o meu desespero sempre foi o Uhum. dinheiro, a falta, o dinheiro. Por quê? A minha mãe, ela foi embora por causa do Dinheiro. dinheiro. Então, o dinheiro para mim era uma dor. Uhum, Só um ponto, outro ponto aqui. Ah, por um momento, eu pensei em ir pro Japão uhum, para eu não deixar as minhas filhas passando por necessidade. Aí vai entrar o assunto que a gente trabalha. Repete padrões. uhum. O Com que a toda minha mãe certeza. fez? Ela fugiu. Ela abandonou os filhos para trabalhar em busca do dinheiro, ok, mas por causa de um relacionamento que não estava dando certo. Uhum. Foi muito mais fácil. O que a Gleice queria fazer? De forma inconsciente, Fugir fugir. também. Atrás de quê? De Dinheiro. dinheiro. Então, são situações que eu fui repetindo. Vai entrar outra coisa que a minha mãe fez. A minha mãe já casou 3 vezes. O que eu estava fazendo? Casando e descasando. Exato. A única diferença é que eu não sou tão maluca porque ela casava no papel. Eu não. E porque eu não casava no papel, a gente até comentou sobre isso, eu não acreditava, aonde entra as crenças, eu não acreditava que casamento era para sempre. Eu não tinha base. E como eu fui vítima, eu preferi ser vítima, no caso dela é diferente. Ela não quis ser vítima, ela tinha ação para fazer as coisas acontecer e não ser vítima. Eu não vou ser igual a minha mãe e o meu pai. Eu preferi, porque era muito mais fácil. Muito É mais fácil ser mais vítima. cômodo. Por quê? Por que que eu vou agir se meu pai não agiu? Eu É. prefiro estar aqui que eu vou ser igual. Eu não tinha ação.
Por isso que eu era muito preguiçosa, eu não conquistava assim tanto, porque eu sempre desistia. E aí eu tava repetindo o padrão do abandono, só que graças a Deus eu não tive a coragem de deixar as minhas Ainda filhas. bem, né? Não tive a coragem. A vontade a gente tem, porque é muito maior. Você tá Uhum. na pindaíba, você quer, né? Você... Mas ao mesmo tempo eu tinha medo de abandonar, de fazer o mesmo. Não era nem de fazer o mesmo, mas como? Quem vai O cuidar? que elas Eu poderiam acho, passar a partir do momento que eu acho tomasse. que foi muito rápido, assim. Eu acho que inconsciente, porque eu não parei pra pensar. Mas e se fizerem o que fizeram comigo, Uhum. né? E se não derem a atenção que não me deram pra mim? Então eu preferi passar por tudo até o último, assim, ó, o Uhum. limite mesmo. Mas no caso do relacionamento, eu repeti muito o padrão. Então, de forma inconsciente, a gente acaba sendo igual, porque quem sou eu para ter um relacionamento saudável se a minha mãe não teve? Quem sou eu para ter um casamento, sendo que eu nem sei o que que é um casamento? Quem sou eu pra ter dinheiro, sendo que. Sim, sim. E aí as pessoas falam: Nossa, Gleice, você precisa casar. Você até Uhum. dizia pra mim, né? Lembra, você precisa casar. E eu ficava: Meu Deus, mas casar pra quê? Se logo vou separar? Porque eu já venho de várias separações, de vários relacionamentos destruídos. Coisa mais difícil de tirar do papel, né? Essa era a Pra crença. quê? E eu pensava: Meu, vou ter trabalho. Então eu nunca Uhum. casei. Nunca casei. De todos os relacionamentos, nunca casei. Nunca tive vontade de casar. E aí eu não queria casar, tal. E aí a gente vai trabalhando, né, com mentalidade, a gente. Mas eu vou voltar nisso, voltando lá pro suplemento. E aí a roupa não deu certo. E eu falei, amor, eu já trabalhei com suplemento tal de emagrecimento, ele nem sabia. E da Super Set é um suplemento muito bom, vamos começar a trabalhar com isso, porque é a única coisa que eu sei fazer, eu Uhum. não sei fazer outra Ele coisa. trazia o suplemento do Japão. É, do Japão. Vamos vender o que eu vendia lá. E aí lá, então vamos investir e tal. De novo, investiu, né? Comigo, o trabalhinho dele lá suado. Investiu, só que a gente investia pouco, né? Então vendia um pouquinho, vendia Sim. 5, comprava, dava o dinheiro, a gente. E ele sempre deixando eu investir o suplemento no suplemento. Uhum. Aí comprava mais um pouquinho, vendia. Aí eu fui voltando com a clientela, que eu já tinha uma clientela. E aí eu fui voltando com essa clientela, e aí a gente foi crescendo novamente o suplemento, porque graças a Deus ele dá resultado, Uhum. ele é muito bom. Então, só feedback positivo. Eu falei, cara, então é isso, bora pro suplemento. E aí foi trabalhando com o suplemento, até o momento em que ele viu que dava para ele me conciliar, né, me Uhum. ajudar. Ele falou assim, então eu vou te ajudar, que é mais viável, que eu acho que foi o que aconteceu com vocês. Uhum. É mais Vamos unir viável. força e Sim, energia. sim, porque, poxa, eu tô trabalhando de ferramenta, tô trabalhando o dia inteiro e você tá aí. A gente pode crescer mais se eu te Uhum. ajudar. Foi aonde ele veio para trabalhar comigo. E aí a gente conseguiu, né, levantar uma grana, tal, e eu tinha muitos clientes. E o que que, voltando um pouquinho, como que eu decidi trabalhar com a mudança de mentalidade? Lembra do meu primeiro relacionamento, Uhum. onde eu sofri bastante? Sim. Foi a primeira época que eu cheguei a ganhar muito peso. Eu comia muito. Eu Uhum. comia, tipo, pratão de comida, eu comia sobremesa, eu comia Tentando muito. tapar aquele buraco. Sempre, sempre. Foi onde eu engordei uns 12 quilos. Uhum. Não sei se dá pra colocar aqui, mas 12 quilos, eu Depois vocês enorme. olham lá, que eu vou deixar todas as redes sociais dela aqui. Inclusive, ela abriu um canal, tá? E aí depois vocês vão lá olhar, sigam ela, que vocês vão ver todas essas fotos. Enfim, tem um conteúdo incrível lá pra ajudar você, principalmente que quer emagrecer de forma definitiva. Que oportunidade, né? Não é? O canal de Dona Maida Kine. Obrigada, amiga, mais uma Imagina, vez. amor. Isso é incrível. Eu sempre falo que você, Maia, que é diferente de você, assim, pessoalmente. Que mulher. Falo Não, isso minha amiga. sempre, né? É uma Muito honra pra obrigada. mim ter você como Muito amiga. obrigada pela oportunidade. E aí eu entrei com esse suplemento, trabalhando com o suplemento, e eu percebi que, mais uma vez, eu estava buscando na comida. Aí eu paro e penso, como que uma pessoa que não tem condição financeira, a pessoa tá no fundo do poço e a pessoa engorda? Eu engordei, Começou a engordar. eu engordei. Mesmo sem dinheiro. Loucura, né? Eu comecei a engordar, então eu ganhei ali mais uns 10 quilos, eu fiquei cheio aqui, meu braço era muito gordo, era muito grande, eu comecei a engordar de novo. E aí eu queria entender o que que acontece. Ou algumas mulheres, é igual uma lipoaspiração. Uhum. Você concorda se você fazer uma lipo, você tá com 20 quilos acima, ou você faz uma lipo, você tira tudo isso aqui, e se você volta a comer, você volta a engordar tudo Se de não muda os novo. hábitos, né? Então o problema não é a lipo. Não. O problema é você não se controlar e você voltar a comer e você voltar com os mesmos hábitos de antes. É o que faz engordar. Você, no caso, tava sofrendo pelo seu primeiro relacionamento, então você começou a comer Engordei. muito e engordou. Foi aí que entrou o emagrecimento. Sim.
Foi lá atrás, só que eu não sabia. Foi Tá. inconsciente, né? Aham. Aí depois, agora, quando eu já tinha ganhado a pequena, já Uhum. tinha passado por tudo isso, e aí mais uma vez, mas aí entrou o financeiro. Uhum. Eu tava sem dinheiro, eu tava no desespero, eu fui comer as minhas emoções Uhum. na comida, eu fui, né, descontar na comida. Quantas aqui Sem fazem isso, né? condição nenhuma. Gente, como que uma pessoa que não tem dinheiro engorda? Porque o engordar é o comer. Da mesma forma que o emagrecer é o déficit calórico, é você comer menos. Uhum. Então, se eu não tenho dinheiro, eu não tinha que comer menos e Sim. aí eu ia emagrecer. Só que eu ficava buscando, então, qualquer salgadinho, qualquer A qualidade bolachinha. da A comida, né? qualidade, porque meu café da manhã não tinha ovo. Meu Uhum. café da manhã era bolacha de água e sal. Era Sim. uma marmita que tinha na rua, então eu comia rápido. Era a falta da mastigação. Uhum. Então é todo um processo que a gente Sim. tem que entender. E aí, eu falando com o Anderson, que eu queria, porque o suplemento ele dá resultado, Dá. ele emagrece da mesma forma que você faz uma lipo. Uhum. Você emagrece, mas se você não muda a mentalidade, você volta a engordar tudo de Lembrando, novo. refaço, né? Não, o império que a Gleice construiu através do suplemento não é medicamento, tá? Ele é todo natural. Enfim, depois vocês vão lá olhar no negócio dela. E aí eu queria que tivesse um resultado definitivo. Sim. Foi aonde a gente foi buscar. E ele investindo em mim também, Uhum. acreditando em mim, né? Faz muita diferença, né? Deixou eu estudar, fui me aperfeiçoando, fui estudando, até um ponto de eu decidir ser uma mentora de emagrecimento. Sim. Que hoje eu tenho um programa de emagrecimento levemente leve, que é onde emagrece definitivo. Estou finalizando um curso de crenças de emagrecimento também para trabalhar a raiz. Uhum. E aí o suplemento. O que que né, pelo que a gente conversou ali agora falando um pouco sobre essa questão de a gente tratar os nossos traumas, tratar a nossa história, para que a gente pare de engordar, para que a gente pare de procrastinar, né? Puxando também pro meu trabalho. O que que a gente percebe, né, Gleice, como eu falei, você no suplemento. É um suplemento que de fato ele vai fazer você emagrecer ali os primeiros quilos, que é o que muita gente quer. Só que o que que você percebeu? Você percebeu que depois de um tempo as pessoas voltavam a engordar. E quando você volta a engordar, o que que acontece? A gente tem que ir mais a fundo. A mesma coisa que eu sempre falo. Nem todas as mulheres, elas procrastinam por conta de uma rotina desorganizada. E no emagrecimento é a mesma coisa. Nem todas as mulheres não emagrecem ou engordam pelo mesmo motivo, né? Tem aquela que, obviamente, está passando por um problema difícil, então, ai, não perdi o emprego, estou muito ansiosa, então eu como muito. Mas tem aquelas que, é justamente essas que você ajuda com o seu trabalho, que estão engordando ou não conseguem emagrecer por conta de traumas, né? Sim, sim. Eu tinha muitas crenças limitantes. Eu cresci ouvindo que eu era burra. Era direto. Você é burra, você não sabe fazer nada direito, você não vai ser nada na Uhum, vida. Principalmente naquela época, né, que eu fui vista como uma ovelha negra, ter uhum, mentido, porque o rapaz deu em cima de mim, enfim. Eu fui muito de forma verbal, assim, rejeitada uhum, mesmo, né? E eu fui me sentindo muito incapaz. E crença é tudo aquilo que a gente tem de verdade. Eu acreditava que eu era burra, eu uhum, acreditava que eu era incapaz. Então, tudo que eu fazia condizia para que eu fortalecesse e mostrasse que aquela crença era a verdade. uhum, Então, quanto mais a gente faz, mais a gente fortalece aquilo que a gente criou lá atrás, que foi criado, na verdade, lá atrás. E aí, por esse motivo também, eu tinha muitas crenças de escassez. Então, essa busca que eu estava sempre procurando em alguém era preencher essas lacunas, esses buraquinhos. Então, hoje em dia, a mulher ela até consegue emagrecer, porque o emagrecimento ele não é difícil. É o cuidado que a gente tem que ter. Eu não consigo emagrecer. Poxa, a nossa mente ela é literal. Se você fala uma coisa, tudo aquilo é real. Você concorda que uma mulher consegue emagrecer 1 quilo? uhum. Então, claro, ela consegue, então é verdade. É uma crença limitante. Então, se a gente não for na raiz do problema, se a gente não for na causa, a gente vive em cima dessas crenças, dessas Uhum, limitações. Foi aonde eu decidi trabalhar, focar em emagrecimento. uhum. Porque se eu vivi lá atrás, eu tenho certeza que a maioria, não é porque elas são incapazes, Sim, é porque tem muitos traumas, muitas tem crenças muita coisa por limitantes, baixo, né? sim, que é superficial. A lipoaspiração, ela é superficial. A dieta, ela é superficial. A lipoaspiração, ela é superficial. Se você não tratar a raiz, é igual a procrastinação. Se você não Uhum, trata, você vai voltar a fazer a mesma coisa. exato. Porque, igual, né, engordar, todo mundo engorda da mesma maneira. Agora, pelo motivo, Sim. todo mundo tem um motivo diferente. E aí você entrou. Vocês começaram a vender o suplemento, deu muito certo,
né? E aí vocês começaram a ascender financeiramente. E a Gleice deixa muito claro, né, que foi uma construção, assim como é o Thales também. Por mais que eu tenha começado Casal. sozinha, foi uma construção. E aí você viu a sua vida começar a mudar. Como é que foi essa virada, assim, de chave, essa virada de vida? E começar a ver realmente a prosperidade chegando na sua casa, uma família, porque assim, quem conhece a família deles convive, vê o quanto o James, né, ele é amoroso Paizão. com essas meninas, o quanto ele, ontem mesmo eu tava falando, ele, Isa, você quer água, filha? Então, assim, a amorosidade, e essa construção dos dois que vieram de famílias destruídas, mas que construíram, por isso que eu chamei a Gleice aqui, vocês, agora, eu acredito que vocês já perceberam por que ela tá aqui. Que essa mulher tem uma história tão forte, essa mulher tem uma história tão dolorosa, mas também tão bonita, e quem vê o que ela construiu hoje, através de suplementos, através da forma que ela ajuda outras mulheres a emagrecerem, não consegue ver, né, Gle, todo esse passado que você teve. Como que foi essa mudança de chave? Você teve aquele momento? Porque eu tive esse momento, de dizer assim, eu consegui, eu Sim. consegui. Eu tive esse momento, você teve, assim, aquela coisa, se fosse, agora eu Sim. consegui. Você Sim, teve? sim, sim. Até pouco tempo, né? Eu moro em um lugar bem bacana hoje em dia, que quando eu conheci eu fazia Não Uber. mais de favor, né? Não mais de favor, não mais de favor. Eu entrei nesse condomínio com uma amiga minha, que foi uma amiga que me ajudou muito na Aham. época também. Ela, ela me levou na casa da irmã dela e eu olhava aquilo lá, gente, como isso aqui é lindo, impossível pra mim. Porque quando você tá no fundo do poço, você não vê mais saída e você acha que seu fim vai ser ali. Uhum. E aí eu entrei nesse lugar e eu falei, meu Deus do céu, nossa, impossível, impossível. E aí passou alguns anos, já tava me reerguendo, já tava com a vida melhor, já tava com condição de pelo menos comer e ter uma vida normal, assim, Uhum. né? Digna, né? Sem desespero, dando uma comida para as minhas filhas, com dinheiro para pagar um aluguel. E a gente tava morando num lugar melhorzinho, eu e o Anderson. E aí a gente voltou novamente, só que eu voltei com o quê? Com uma outra mentalidade. Por isso que a Uhum. gente fala, mentalidade é a base, Sim. gente, é a base. Amiga, eu voltei para esse condomínio com uma outra mentalidade. Uhum. Sabe quando eu pisei lá no condomínio? Eu olhei novamente, me emocionei, porque eu sou um pouco chorona, chorei, olhei e falei assim, a gente vai morar nesse lugar? E eu olhei pro Anderson, a gente vai morar nesse lugar, a gente vai morar nesse lugar. Comecei a olhar, tal. E é claro, não adianta a gente só sonhar, né, Sim. gente? Não adianta. Eu sonhei lá, só que eu comecei a agir todos os dias. Uhum. Vou morar naquele lugar, então qual é a ação? É o que você fala. Fazer, 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 fazer. Porque as coisas não vão acontecer só porque a Não. gente quer ou porque a gente tá sonhando, não. Aí a gente começou a trabalhar, 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 até o ponto que, não, agora a gente... Ah, eu até comentei, ela não sabia, eu comentei ontem com ela e com o Thales. Quando a gente se encontra, todas as vezes que a gente encontra, a gente sai com outro insight, a gente sai com outro pensamento. A última vez que a gente veio aqui, a gente morava em uma outra casa. Pra você ver, não mudou a condição, a gente tava ganhando os mesmos valores, a gente vendia a mesma coisa, não mudou nada. Só que o estalo, o start, eles não falaram pra gente, muda de casa, não. Mas a gente sentiu que a gente Uhum. também podia. Por isso que eu falei, é Se muito autorizou. bom a gente estar com pessoas que estão melhores até que a gente, ou que estão no mesmo nível, porque a gente Sim. tem o mesmo pensamento, Sim. a gente tem a mesma crença, a gente tem a mesma convicção, a gente tem também a mesma intencionalidade da onde Sim. a gente quer chegar. Uhum. E aí, quando eu saí daqui, depois de 15 dias, a gente foi o quê? Lá naquele condomínio. Foi lá e começaram a morar lá, né? Não, a gente começou a procurar, depois de um mês que a gente estava aqui, a gente se mudou para esse condomínio. Então, assim, a conexão, a frequência que a gente está junto, tem que ter muito cuidado com quem a gente anda. Uhum. Exatamente. Muito cuidado. E aí a gente decidiu ir para essa casa, né, para esse lugar onde a gente mora. E hoje, eu me emocionando, eu falei com a Mai. Eu falei, amiga, nunca fui tão feliz. Não porque eu morava aqui nessa Uhum. casa, nem foi nessa casa, mas eu nunca fui feliz em nenhuma fase da minha vida. Por quê? Vai entrar uma parte, só pra gente finalizar. é, Eu nunca casei, né? Eu falei que eu nunca casei, nunca nada. Depois que eu conheci a Mai, ela veio falar muito assim pra gente sobre casamento. A gente teve uma conversa, o marido dela teve uma conversa com o Anderson melhorou muito. E ela falou de casamento. Eu fui entender de fato o que era casamento, tal. Só que entrou aqui e saiu aqui, né, gente? Tem que casar, amiga. E entrou aqui e saiu aqui. Ficou nisso. Depois de alguns meses, aí a gente trabalhando mais, eu trabalhando mais com crença, com crença, com crença, eu falei, cara, eu preciso olhar esse ponto aqui, porque não tá certo realmente. Eu fui ver o certo e o errado, eu falei, não tá certo.
E aí, o que que a gente pensou? Vamos casar. O Anderson tinha me chamado 3 vezes pra casar. Falei, não, 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 ele deixou de lado. Aí eu falei, cara, eu vou casar. Vou casar, eu quero casar. Eu senti a vontade de casar, mas por quê? Eu trabalhei essa crença. Uhum. Então, hoje eu acredito que o casamento é importante. Que bom que eu tive esse insight, porque já pensou, minha filha não ia dar bola mais pra Uhum. casamento. Exato. Aí a gente marcou o casamento, foi bem simples, eu de calça branca, uma blusa, pronto, nada. Ai, vai, usa o vestido bem básica. Não, eu só quero alinhar isso aqui, só quero estar diante de Deus certinha. Casei. Uma crença, algo que eu quebrei um padrão. Sim. Aquilo que a minha mãe fez, a avó fez, a mãe dela fez, as minhas filhas não vão fazer porque eu quebrei de fato. Amém. Foi a Gleice, né? Uma Lia da geração, assim, e vocês perceberam pela história dela, ela quebrou todos os ciclos. Ela quebrou o ciclo de rejeição. Quem vê essa mãe, né, junto com as filhas dela, o quão amorosa ela é, o quão comprometida ela é. E se você for olhar a história, mesmo na pindaíba, ela ainda optava pelo bem das filhas. Ela quebrou todos os padrões, quebrou o padrão de rejeição, de casamentos, né, 7 casamentos. destruídos. Hoje eles são uma família linda, uma família muito, muito amada pela gente. Vocês sabem que isso é muito verdadeiro. A Gleice quebrou também o padrão de escassez financeira, porque, como eu falei, ela construiu um império, né, uma mulher que ajuda outras mulheres a emagrecer de forma definitiva através da cura das suas crenças. E é essa mulher incrível que eu tenho o prazer e a honra de chamar de minha amiga, vocês sabem. Aqui pode olhar no canal, eu tenho pouquíssimas pessoas que eu convido aqui. E esse quadro, o Lias, ele vai ser um quadro em que eu não vou me comprometer a trazer ele toda semana, sabe por quê? Porque eu não quero encher linguiça. Eu poderia trazer várias mulheres aqui, né? Hoje em dia eu tenho uma visibilidade para isso, poderia trazer. Mas aqui eu quero trazer as mulheres pontuais, aquelas mulheres que me inspiram e aquelas mulheres que eu sei que vivem de verdade aquilo que eu quero que as outras mulheres também vivam. Então, eu queria que você, né? Porque nesse momento tem muitas mulheres nos assistindo, porque muitos comentários chegam de Mai. Eu fui expulsa, até semana passada eu fui expulsa de casa com a minha filha. Eu tô suportando um relacionamento abusivo porque eu tenho um filho pra criar. Ou eu tô sozinha, eu tô com meu filho em casa sem comida. Que conselho você daria para essas mulheres que hoje nos assistem e que com certeza vão se inspirar muito na sua história, porque a sua história é muito inspiradora? Que conselho você daria para essas mulheres hoje? Que esperança, porque eu falo, Glei, que nós somos as mensageiras da esperança, né? O que a gente faz é trazer esperança para as pessoas, porque talvez ninguém trouxe pra gente, mas a gente acessou de alguma forma essa esperança a ponto de transformar áreas da nossa vida, quebrar ciclos. E talvez eu e você, e principalmente você hoje, é a esperança, a mensageira da esperança para essas mulheres que vão se inspirar na sua história. Que mensagem você deixaria para elas hoje? Bota o microfone um pouquinho mais perto. Ah, amiga, no momento em que eu tava passando por tudo isso, eu só perguntava pra Deus, por quê? Eu ficava questionando, por quê, Deus? Por quê? Aí eu começava a trazer, né? Não faço mal a ninguém, nunca prejudiquei ninguém. Tô sempre tentando me doando o máximo que eu posso para deixar as pessoas bem. Às vezes eu passo por coisas ruins para as pessoas ficarem bem e eu ficava pensando, por quê, Deus? Por quê? Eu só perguntava o porquê de tudo estar acontecendo. A pergunta certa, que hoje eu tenho certeza que mudou a minha vida, não é o porquê eu estou passando por isso. É o que fazer para eu sair dessa situação. Enquanto a gente faz perguntas, o que a gente vai trazer de ruim, o que a gente vai trazer de respostas, é só o que é ruim. Porque até então, a nossa mente ela só tem o que é ruim. Então, se eu faço uma pergunta negativa, eu vou ter uma resposta negativa. Se eu me pergunto por que eu estou morando de favor, a minha mente vai me trazer resposta negativa, porque você é uma fraca, porque você é indisciplinada, porque você é uma irresponsável. Então, não é o porquê que eu estou nessa situação, é o que eu preciso fazer.
Porque quando você faz uma pergunta, o que ou como, a sua mente ela vai trazer estratégias. Sim. Pra te sair daquilo, né? Exato. E eu só perguntava, e é um ciclo, pergunta e resposta. É um ciclo, só trazia. Isso me deixava cada vez pior. E eu sabia que ia chegar esse momento de eu falar para muitas mulheres. Eu sabia que ia chegar esse momento, eu não sabia que ia ser aqui. E eu dizia, depois de tudo que eu passei, eu dizia para Deus: agora eu sei o porquê eu tive que passar por tudo aquilo. Agora eu entendo por que eu tive que sofrer tudo aquilo. Eu senti dor, eu queria tirar minha vida, eu queria tirar o meu bebê, porque eu já não aguentava mais. E eu ficava pensando por quê? Porque hoje eu tenho uma resposta. Porque se eu conseguir, amiga, eu tenho certeza absoluta que se você não desistir, que se você levantar e você erguer a sua manga e pensar em quem é mais importante na sua vida, se você for mãe, ou até mesmo em você, olhar para si mesma e pensar, eu vou fazer por mim e não mais pelos outros. É o que eu fazia, eu ficava buscando sempre o melhor no relacionamento. É por você. No meu caso, eu tive que dar a volta por cima pensando nas minhas filhas. Nas minhas filhas. Então é o que eu vou fazer? É deixar de ser vítima, porque infelizmente a gente se coloca na situação de vítima porque é mais fácil. Sim. É muito mais fácil. Então é sair desse papel de vítima e encarar, porque tudo é possível. E as coisas que eu sempre falo, as coisas elas só acontecem quando você está em movimento. Quando você estiver parada, você começa a trazer um monte de pensamentos ruins. A partir do momento em que você age, que você dá o primeiro passo, as coisas começam a acontecer. E é você não parar. É o que você fala, é constância. Então, Uhum. é constantemente, sem pensar no quanto você tem que fazer. Mas é o fazer todos os dias, todos os dias, todos os dias. 1% todos os dias. Gente, é muito fácil, é muito possível. Você só precisa sair desse papel de vítima, você só precisa ser constante, você só precisa ser disciplinado. É o que você fala, é o que você ensina. Eu, depois de mudar tudo isso, trabalhar com mentalidade, tudo, eu ainda procrastinava. Quando eu conheci ela, eu era procrastinadora. Eu conheci ela contou pra gente que ela acordava 5 horas da manhã e eu dizia pra ela, você lembra? Uhum. Nossa, mas isso é impossível. Não, é possível. E começou a dar umas dicas ali na mesa, eu, ela e o meu marido. E eu falei, nossa, mas isso é impossível. Quando ela se levantou, eu falei pro meu marido, né? Eu vou ser igual a ela. Eu vou me inspirar nela e a gente vai começar a acordar cedo. Claro, né, gente? Não acontece. Você tem a vida inteira de uma programação de preguiçosa, não é do nada que você vai mudar, né? Só que eu determinei naquela mesa. Eu vou acordar cedo igual a ela. Eu vou acordar, eu vou fazer, eu vou dormir cedo, tal. A gente dormia em média 11 horas da manhã, da noite, acordava em cima da hora, atrasada para levar as crianças, e foi o que aconteceu. Então não é só sonhar, eu vou ser igual a ela e ficar no sonho. Não, eu comecei a agir. Então, logo em seguida, depois de um mês, eu já comecei a acordar cedo. E hoje eu acordo cedo. A gente tá aqui na casa dela, eu acordo 5 horas, ela acorda 5 horas. Não tem essa. Não é só uma fantasia. Eu determinei. Hoje eu me inspirei, só que não ficou só inspiração. Eu agi. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar pra você. É se inspirar, sim, na minha história, na história dela. Mas é o agir. Porque se você ficar só de sonhar nada vai acontecer, amiga. Exato. E fazer uma pergunta, eu acho básica, né? A pergunta que você tem que se fazer não é o porquê, até porque você não vai ter essa resposta. O que que Deus vai responder? Ah, é porque você foi uma roleta russa? Ah, e aquela criança não vai passar por isso? Não. É para quê? Eu acho que o para quê uma força muito grande. Eu vou fazer para quê? Eu vou fazer para quem? Né? Eu vou fazer pela minha família, eu vou fazer por mim, eu vou fazer para ajudar outras mulheres. Como você falou, você sabia que uma hora você ia estar contando a sua história. Então a pergunta que você tem que se fazer é para quê? Para quem? O que que eu vou fazer com essa história? E pegar e voltar e revisitar esse episódio várias vezes e se inspirar na inquietude. Porque se tem uma coisa que nos conecta, e talvez por isso que seja que nós somos bem-sucedidas também em outras áreas da nossa vida, financeiramente, principalmente falando, é que nós somos inquietas. Uhum. Nós não somos conformadas. Mas eu tinha 2 filhas, eu saía para fazer Uber, eu fazia isso, eu vendia roupa, eu fui atrás, eu trouxe suplemento do Japão e até que deu certo, né? E a minha história também é muito parecida. Então, pega esses pontos porque aqui tem pérolas.
Tem pérolas, a Bíblia fala, né? Não jogue pérolas aos porcos. Mas se você for bem inteligente, você vai pegar cada pérola dessa aqui que a Gleice trouxe inúmeras. Eu joguei algumas aqui também e você não vai simplesmente jogar fora. Você vai colocar num colar. E você vai olhar para essas pérolas e lembrar desses direcionamentos no momento oportuno. Minha amiga, eu queria te agradecer do fundo do meu coração. Você sabe que é muito real o que a gente sente uma pela outra. Eu acho que de todas as pessoas que eu tenho próximas de mim, que eu posso chamar de amigas, a gente tem essa conexão muito, muito, muito verdadeira, que nos liga não só pela amizade, pelos valores, mas também pela nossa história. E eu tô muito feliz de ter você no nosso convívio de família. Vocês que são maravilhosos, têm os mesmos valores e que a nossa amizade cresça cada vez mais e que você possa também ser inspiração para muitas mulheres que estão passando o mesmo que você, que vão se inspirar em você de agora em diante. Como eu falei, Gleice tem um canal, tá? E também tem um Instagram onde ela ajuda outras mulheres a mudarem a mentalidade, a trabalhar suas feridas, a emagrecerem. Então, eu vou deixar aqui abaixo as redes sociais dela. E muito obrigada. Eu que agradeço, amiga. Muito obrigada a vocês também que pararam um tempinho para assistir. Você já sabe que tudo que a Mai faz tem um valor. E mais uma vez eu quero agradecer pela oportunidade, porque eu sabia que um dia ia chegar a hora. E voltando lá atrás, eu entendo hoje o porquê que eu tinha que passar por tudo aquilo. Porque Deus ia me colocar mulheres que passaram pela mesma situação ou ainda pior. A gente não pode medir, né, o Sim, sofrimento para eu mostrar que é possível, que no momento onde eu estava grávida, sem ter nem dinheiro para nada, eu consegui me reerguer. E é possível, sim. é possível. Obrigada, amiga, mais uma Imagina, vez. nós somos as Lias. Eu espero que vocês também sejam. Tchau, gente. Obrigada, amiga.